vocês têm que ter muito cuidado quanto a isso, exatamente porque senão vocês podem levar, imagina que a gente está trabalhando, faz incisões, rebates retalhos, a gente leva a bactéria direto para a corrente sanguínea do paciente. Né? Então, tudo que a gente está atuando, desde a montagem da mesa cirúrgica, a esterilização do material, tudo isso é muito importante a gente ter o maior cuidado, tá? Para nós não comprometermos nada no pós-operatório. E aí a gente trazer problemas pós-operatórios no paciente, desinfecções tardias, infecções recorrentes, tudo isso é muito ruim, tá? Então, quando nós falamos em exodontia, né, eu gosto muito de brincar que eu digo que cirurgia, né, trazendo para a minha área, cirurgia, até um macaco, se a gente treinar um macaco para fazer uma cirurgia ortognática, ele vai vir e vai realizar. Você treinar, pegar na mão, ensinar aquele macaco a fazer uma cirurgia ortognática, ele vai realizar aquela cirurgia. A nossa principal função na nossa profissão, seja qual for a minha área, chama-se diagnóstico, tá? E quando eu falo diagnosticar, eu falo diagnosticar correto, porque se você diagnosticar errado, você também vai tratar errado. Eu gosto muito de dar um exemplo, se o paciente chegar no seu consultório com a cárie extensa, com comprometimento pulpar, e você diagnosticar que ele tem apenas uma cárie e realizar um procedimento restaurador naquela unidade dentária, o paciente vai chegar em casa e aquela dor vai agudizar aquele problema. O paciente vai estar morrendo de dor. Por quê? Porque em vez de você diagnosticar correto que precisava ter sido realizado um tratamento endodôntico e posteriormente um tratamento restaurador, você fez o tratamento restaurador e você fechou. Você você só fez fechar o conduto, né? E aí esse vai trazer uma dor enorme para o paciente. Então você diagnosticou errado, você tratou errado. Então cuidado com isso. Então, o principal que a gente tem na nossa profissão de seguir, né, tópicos, assim, principalmente na cirurgia, que é o nosso tema de hoje, é diagnosticar, planejar e saber as indicações e contraindicações. Então, são indicações e contraindicações, sim. Quando aquele dente que necessita ser removido, eu posso remover ele, que não posso trazer nenhuma consequência para o paciente, ou não posso remover aquela unidade dentária de imediato, porque o paciente tem algum problema sistêmico. A gente tem que lembrar sempre que o paciente não é uma unidade dentária. O paciente não é um dente superior esquerdo, um dente inferior direito, posterior anterior, não. O paciente é um sistema, ele está todo interligado. Um paciente diabético descompensado, um paciente com qualquer discrasia sanguínea, o paciente com qualquer problema recorrente, né, alguma doença base, ele tem que ser avaliado, tratado, para daí ele se tornar um paciente asa 1 para poder realizar o procedimento. Então, tenho que ter muito cuidado nisso, tá? E quando a gente imagina as considerações gerais do meu paciente, é exatamente verificar se o paciente tem qualquer doença base, se o paciente tem qualquer problema sistêmico para realizar o procedimento. Se não tiver, ok. Se tiver, isso também não contradiz que ele não possa realizar. Isso quer dizer que primeiro ele tem que fazer um tratamento prévio, ou seja, com médico ou com qualquer especialidade que seja, para posteriormente a gente realizar o procedimento que é necessário fazer, tá? Um bom planejamento, né? O preparo do cirurgião exatamente em diagnosticar e fazer aquele bom planejamento, um instrumental adequado. Tenham cuidado com isso. Não adianta eu ir para uma cirurgia para fazer uma cirurgia mais complexa e levar um material que eu não vou conseguir realizar. Como assim, professor? Vocês imaginem que eu me planejo para fazer uma cirurgia de um molar inferior, né, totalmente destruído. Aí eu faço o quê? Eu não vou me projetar, não, eu vou fazer com técnica primeiro, ou seja, eu levo apenas um fórceps. Só que na hora do procedimento que eu toco naquela unidade dentária, o que é que aquele fórceps faz? Aquele fórceps fratura a coroa. E aí o dente fica fraturado, onde eu não consigo mais ter não consigo mais ter um empunhador e segurar nesse fórceps. Então eu tinha que ter me planejado para planejei fazer com a técnica primeira, mas eu precisava levar minhas alavancas, porque se a técnica primeira não fosse suficiente, eu lançaria mão da técnica segunda e levaria uma caneta de rotação e uma broca, porque se a técnica segunda também não fosse suficiente, eu usaria a técnica terceira e com a broca eu conseguiria realizar canaletas, fazer osteotomia, uma odontodissecção, uma osteotomia, e aí utilizar as alavancas ou os fósseis para remover aquela unidade dentária. Então, não posso nunca ir para um procedimento desamparados, vamos dizer assim, esperando fazer uma coisa, mas se a coisa não transcorrer do jeito que eu pensei, no caso, no instrumental que eu estou falando, né, eu preciso ter aquele instrumental de suporte para eu
continuar o tratamento e não simplesmente, e eu só trouxe um fósforo, não vai dar para fazer, sutura e mando o paciente para casa. Isso não pode, isso é falta de planejamento, tá? Anestesia satisfatória, eu preciso entender de anestesia, gente. Eu preciso entender de técnica anestésica, né? Preciso saber anestesiar um nervo alveolar inferior, preciso anestesiar um nervo alveolar superior, anterior, posterior, médio. Preciso entender que existem as anestesias complementares, desde seja anestesia intraligamentar, uma anestesia intrapulpar, uma anestesia intraóssea, né? Tudo isso já foi dado para vocês, mas eu preciso. Revise a anestesiologia para começar a realizar os procedimentos, tá? E a técnica cirúrgica correta. Se eu vou utilizar a técnica primeira, se eu vou utilizar a técnica segunda, se eu vou utilizar a técnica terceira, né? Isso eu preciso ter no meu planejamento exatamente o quê? Eu preciso ter os materiais adequados para isso. Se eu for usar a técnica primeira, eu vou utilizar fórceps, ok. Mas se eu for utilizar fórceps em qual unidade dentária? É um dente superior? É um dente posterior? É um dente anterior? É um dente... Isso tudo interfere no meu planejamento, no meu fórceps que eu vou utilizar. É importante vocês conhecerem todos os fórceps, mas vocês terem ali aqueles fórceps carro-chefe que a gente fala, né? No caso, se eu for tirar um dente anterior superior, eu vou usar um fórceps 150. Se for uma raiz, eu posso usar se for um dente inferior, eu posso usar um fórceps 69. Né? Se for um dente posterior, superior, posso usar um 18R, um 18L. Se for inferior, posso usar um fórceps 16, posso usar um fórceps 17. Mas existe um leque de fórceps disponível para a gente utilizar nisso aí, tá? Se eu for precisar fazer uma técnica segunda, eu vou utilizar as alavancas. Eu posso utilizar desde as alavancas, alavanca reta, né, head brink, posso utilizar uma alavanca reta Seldin, posso utilizar as alavancas Seldins bandeirinha, posso utilizar as alavancas POTS, então também tem um leque para isso. E se eu for utilizar uma técnica terceira, que se for necessário lançar a mão da técnica terceira para remover a unidade dentária devido à fratura ou qualquer complicação de impacção que ter, eu tenho que lançar a mão de uma caneta de alta rotação e uma broca cirúrgica. Uma broca cirúrgica eu vou utilizar o quê? Vou utilizar uma broca tronco cônica, vou utilizar uma broca esférica, vou utilizar uma tronco cônica 701, 702, 703, para quanto mais fininha, menos desgaste ósseo eu faço, né? Se eu vou utilizar uma broca esférica, eu vou utilizar uma broca 6, vou utilizar uma broca 8, sempre lembrem-se que quando vocês estiverem lançando mão de técnica terceira para fazer ostectomia, nunca esqueçam disso. O dente é de vocês, o osso é do paciente. Então, você sempre vai priorizar em fazer odontosecções, ou seja, cortar as unidades dentárias e remover as unidades dentárias, do que mandar broca em osso e desgastar osso, tá? Só fazemos o uso de desgaste ósseo quando necessário. Nós não vamos ficar desgastando o osso quando a gente pode desgastar uma unidade dentária e remover aquele dente. Essa condição do paciente que é importante, gente, controle da ansiedade. Quem trabalha com cirurgia de rotina é o maior problema que a gente entende, porque ninguém vai para um consultório odontológico fazer um procedimento cirúrgico, você acha, hoje eu vou para o consultório fazer uma cirurgia. Não, não vai. Todo mundo vai com grau de ansiedade, né? Existe um histórico ruim da odontologia, né? Que as pessoas iam para o consultório odontológico para sentir dor. Hoje em dia, a odontologia é totalmente outra, uma odontologia muito mais moderna, né? Ninguém sente mais dor devido à qualificação dos profissionais, devido à qualificação dos anestésicos, devido às técnicas anestésicas, tudo isso evoluiu muito. Então, ninguém vai sofrer mais no consultório odontológico, né? Pesquisa do estado geral do paciente, como a gente já conversou. Eu preciso entender se esse paciente não tem nenhum problema sistêmico, se ele não tem nenhum problema de saúde. Se ele tiver algum problema de saúde, não quer dizer que ele seja contraindicado a realizar o procedimento. Ele é contraindicado a realizar naquele momento. Se tratar aquela queixa, aquele problema da saúde do paciente, o problema sistêmico que ele tem, ele volta a ser um paciente asa 1, aí não tem problema nenhum tratá-lo. Tá? Histórica médica e atual e pregressa do paciente, saber se o paciente está fazendo algum tratamento médico, se ele está usando alguma medicação, né? Muitas vezes os pacientes cardiopatas usam anticoagulantes, que isso aí é importante a gente sempre solicitar um parecer do colega que acompanha o paciente, entenda. Se um paciente chega no seu consultório, um paciente cardiopata, ele faz uso de AS, tá? Para evitar trombo, né, qualquer problema sistêmico, para não gerar nenhum problema no coração do paciente, e você solicita uma cartinha para o colega, você explica para o paciente a necessidade, né, que o cardiologista que acompanha, e ele tem que fazer o procedimento cirúrgico,
E aí você orienta o paciente, ó, vou solicitar uma carta aqui para o médico, né, o seu cardiologista, que ele acompanha, dizendo que você precisa fazer um procedimento cirúrgico, né, que é a extração das unidades dentárias que sejam, ou implante, ou qualquer procedimento cirúrgico. E aí você solicita ao colega, mas entenda, essa cartinha que você manda para o cardiologista, você não está pedindo autorização para o colega. Você está mandando uma cartinha como, caro colega, solicita a avaliação do paciente tal, porque o mesmo relata ser cardiopata, usar válvula, blá, 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 assessoramento da cirurgia cardíaca, blá, blá, e fazer uso de anticoagulante, tal. O paciente necessita fazer remoções de focos dentários, tais. Solicito uma avaliação do quadro sistêmico do mesmo, né, quanto à cardiopatia, encaminho o exame radiográfico para o colega ver o que é que você vai realizar, né? E solicito um parecer para a realização do procedimento. O parecer que ele vai dar, gente, entenda, não é dizendo eu autorizo, eu não autorizo. Se o cardiologista manda, o paciente encontra-se em bom estado quanto ao estado, condição cardiológica, blá, 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 blá. Contraindica a realização do procedimento. Eu não estou pedindo para ele me contraindicar. Se ele está dizendo que o paciente é asa 1, que não tem nenhum problema no que ele do quanto ao problema cardiológico do paciente, quem vai decidir se vai operar não é ele, sou eu que sou operar, até porque eu tenho um CRO. E o que eu fizer com o paciente, a obrigatoriedade é minha. Eu solicitei um parecer do colega para ele dizer quanto aos procedimentos anteriores do paciente, tá? Que ele foi feito relacionado à cardiopatia do paciente. Então, tenha um cuidado com isso de não pedir autorização para médico ou para qualquer outra pessoa para realizar os procedimentos. Você é responsável por tudo que você faz, tá? Pesquisar alergias, gente. Hoje em dia, vocês entendem que tem muita gente. Às vezes, o paciente chega no seu consultório dizendo assim, doutor, eu tenho alérgico, sou alérgico a tudo. Né? Muitas vezes existe pacientes alérgicos a AINES, isso não quer dizer que você não pode passar uma medicação para o paciente, mas muitas vezes que o paciente chega no seu consultório com diversas alergias, ele já chega com uma cartinha do alergologista, né, que ele fez os testes e ali diz, paciente, é melhor utilizar isso, é contraindicado utilizar isso, então aquilo ali você tem uma referência, por isso que é importante você entender de farmacologia, porque se você utilizar, um exemplo, se eu utilizar diclofenac e nimesulida e o cara dizer, ó, é contraindicado utilizar um inflamatório AINES, nimesulida e diclofenaco. Mas você vê lá que o paciente não tem nenhuma alergia a um arcóxio, né? Que é um inflamatório excelente. Aí você lança mão de se falar que a todos os inflamatórios, você já pode, todos os AINES, você pode utilizar um inflamatório esteroidal, pode usar um corticoide, né, associado a um analgésico. E aí você tem que entender de farmacologia para você conseguir fazer essas alterações nessas prescrições. Tá? Então, estudo em farmacologia também para vocês saberem como o que não pode é mandar o paciente para casa e o paciente ficar sentindo dor, gente. Isso aqui não é permitido, tá? Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado quanto a isso. Sempre verificar a PA do paciente. A pressão arterial do paciente é muito importante, tá? Aí muitas vezes o paciente chega no consultório, ele chega muito ansioso. Aquele paciente senta na sua cadeira para fazer um procedimento, ele já senta muito nervoso. Na hora que você afere a pressão está lá nas alturas, gente. Então, você chegar com o paciente, conversar com ele, vir conversando quando você vem trazendo o paciente, passar uma certa tranquilidade. Essa conversa, esse mudar a atenção do paciente porque vai ser realizado, é uma coisa muito importante, porque isso gera uma confiança no paciente e ele fica mais tranquilo. Né? Então, tudo isso você tem que entender. E na hora que esse paciente sentou na cadeira, ele chegou, sentei ele, já aferiu a pressão, deu alta. Isso, professor, deu alta. Contraindica. Não, calma. A gente pergunta se o paciente se alimentou, pergunta se o paciente está bem, né? Porque se a PA dele é normal e está alterada, provavelmente é um quadro de ansiedade. Então, muitas vezes a gente fala o quê? Ou a gente deixa o paciente sentadinho ali por uns 10 minutinhos, ou então pede para o paciente tomar uma água, ficar sentadinho lá fora, espera 10 minutinhos, depois vai lá, conversa com o paciente, traz o paciente novamente e afere a pressão, ele voltou a um quadro de normalidade, essa pressão diminui e aí nós conseguimos realizar o procedimento sem nenhum problema, tá? O que eu não posso é ficar deixando o paciente, principalmente quando ele está com um quadro de sintomatologia dolorosa e tomando medicação para mascarar a dor do paciente, deixar isso por muito tempo, né? Então, a conduta de ter um pouco mais de cautela, de calma, conversar com o paciente, esperar um pouquinho, muitas vezes você consegue resolver os procedimentos, tá? E quando a gente fala das avaliações médicas referidas pelo paciente, lembre-se de sempre pedir isso por escrito.
Você manda uma cartinha por escrito pro colega, não fala para o paciente, porque se você falar para o paciente, ele vai chegar lá e não vai lembrar nada. Então ele não vai lembrar nada, vai falar nada com nada, o colega não vai entender, entendeu? Então manda uma cartinha explicando o que é que o paciente, nome do paciente, o que é que ele relatou que tinha, né? Até porque se ele não for aquilo que ele relatou, o colega vai ver lá que não é aquilo que o paciente está dizendo, né? E relata o que é que ele precisa realizar, né? O que é que ele precisa fazer e pede para ele fazer uma avaliação da condição atual do paciente para a realização do procedimento. Finalizou, só isso, tá? Quando a gente fala em fazer o nosso bom planejamento, meu bom planejamento clínico, lembre-se de uma coisa, a clínica é soberana, tá? Quando nós falamos em exames complementares, é para complementar a minha avaliação clínica. Nunca, aprendam isso de hoje, nunca façam avaliação de paciente por um exame radiográfico. Como assim, professor? O colega, um amigo meu que se formou comigo, que não faz muita cirurgia, um exemplo, né, que acontecia muito comigo no passado. Meu irmão, olha essa radiografia panorâmica aí. Olha essa radiografia periapical. Olha essa radiografia oclusal. Olha essa tomografia. O que é que tu acha? Não façam isso. Isso é pegadinha, gente. Vocês caem em pegadinha se vocês fizerem isso. Então, não façam isso. Sempre peço. Não, eu tô vendo a panorâmica, mas só que eu preciso, para eu te dizer alguma coisa, para eu fechar um diagnóstico, eu tenho que ver o paciente. Manda o paciente lá no consultório. Pede sempre para o paciente no teu consultório, para você conversar, ou então pede para marcar para você ir lá no consultório do colega. Não sei, às vezes tem alguns colegas que trabalham em conjunto, você vai lá, o cara vem aqui e tal, isso é de cada um, isso é muito das relações interpessoais de cada um. Então, sempre peçam para ver o paciente, tá? Porque quando eu vou avaliar aquela unidade dentária que eu vou remover, eu tenho que avaliar diversas coisas. Eu tenho que avaliar se eu tenho acesso àquela coroa, se aquele dente está com mobilidade, se é grau 1, grau 2 ou grau 3, se a condição daquela coroa está muito destruída, está pouco destruída, exatamente que vai influenciar exatamente na minha técnica que eu vou utilizar. A condição dos tecidos adjacentes, se tem infecção, não tem infecção, tem que entrar no meu planejamento. Um dente com infecção, gente, eu não vou tratar. Um dente com infecção, eu vou primeiro debelar a infecção. Depois que eu resolver o problema da infecção, eu vou remover a causa, que aquela infecção está tendo por uma causa. E a causa, muitas vezes, é pela unidade dentária. Então, primeiro eu vou acabar com a infecção do paciente, depois eu vou remover a causa, que é o abscesso que está ocasionando aquela infecção, que provavelmente seja uma raiz ou um dente destruído, né? Então, eu tenho sempre que tomar esse cuidado, tá? Olha lá, uma unidade dentária dessa não tem necessidade de eu pensar em salvar um dente desse, né? É possível salvar? Em alguns casos, sim. Botem na cabeça que eu sempre vou tentar salvar unidades dentárias até a última instância. Mas quando não dá para salvar, gente, eu tenho que pensar realmente em remover, porque aquele negócio que eu estou querendo salvar que não vai dar, em vez de ser um benefício para o paciente, vai se tornar um malefício. E vai ser ruim para o meu paciente. Então, dentes que estão, principalmente dentes isolados, né? Dentes que estão isolados sem coroa, são os dentes tratados canais, são os dentes mais complexos para a gente conseguir remover. Então, se planejem corretamente, fechem o diagnóstico correto, fazendo uma avaliação clínica, fazendo uma avaliação radiográfica, para vocês saberem qual técnica vocês vão utilizar, qual material que vocês vão precisar, qual a medicação que vocês vão fazer. Ó, um dente que nem esse aqui, que nem esse superior aqui que nós estamos vendo aqui, ó, quando você olha um dente desse apenas na radiografia, você observa que o dente está aí, não, esse dente não tem nada para fazer, não. Esses dois dentes superiores aqui, não, esse dente está, tem que ver se ele tem um dente antagonista, para ver se ele tem função, né? Aparentemente, esse dente não tem nada, não. Aí quando você vê na cavidade oral, o que é que você vê? Você vê uma retração severa, exposição de furca, uma sensibilidade enorme, porque tá a dentina toda aparecendo. Então, isso aí vai causar um cemento, isso aí vai causar uma dor muito grande no paciente. E aí, professor, não dá para a gente salvar isso aí? Vale a pena salvar? Como salvaria, professor? Valeria a pena colocar um mini implante, uma mini placa, tentar fazer uma mini placa ou dois mini implantes, tentar intruir esse dente para causar uma remodelação óssea? Isso iria conseguir? Esse dente tem antagonista? Então, é muita coisa que envolve na condição de salvar o benefício ou o malefício que aquele dente vai trazer, né? Um dente posterior que nem esse, lá atrás, um dente multiradicular, um dente ruim de fazer movimentação, e aí? Compensa salvar esse dente, o paciente ficar sentindo dor, isso aí gerar mais problema para o paciente? Isso é o teu diagnóstico que vai te dizer, tá?
Um dente que nem esse aqui, esses dois inferiores, ó, que são só as raizinhas aqui, ó, compensa aqui eu fazer um aumento de coroa clínica, tratar o canal para colocar uma prótese, o dente do lado já está inclinado, né? Está mesioangulado para fazer a prótese. Compensa salvar esse dente? E aí, eu preciso ver uma radiografia. Será que se eu fizer o canal e fizer aumento de coroa clínica, a minha proporção coroa raiz ainda vai dar para salvar ele? Isso tudo vai variar da tua avaliação clínica, da tua avaliação radiográfica, para você fechar um diagnóstico e traçar um plano de tratamento do paciente. Então, vejam quanto isso é o que nós temos de muito importante. Fechar diagnóstico, tá? A nossa radiografia no nosso planejamento, gente, é fundamental. Não existe, gente, não pode nunca na vida, na eternidade de vocês tirarem uma raiz mole sem o exame radiográfico. Nem que seja uma periapical, tá? Nem que seja uma periapical. Eu preciso de uma radiografia periapical, no mínimo. Se for uma região onde existem estruturas nobres, né, que, por exemplo, uma região inferior, posterior, superior, posterior, onde eu tenho um nervo alveolar inferior na região da mandíbula, onde eu tenho um seio maxilar na região da maxila, se eu não pensar nisso, eu posso fazer um comprometimento e causar uma parestesia definitiva se eu seccionar o nervo alveolar inferior. Se for na maxila, eu posso colocar uma força excessiva e jogar esse dente para dentro do seu maxilar, que já tinha um íntimo relação com a unidade dentária. Então, eu preciso do exame radiográfico para fechar um diagnóstico e, consequentemente, traçar um planejamento para aquele paciente. Porque eu vou ter a relação com as estruturas nobres, eu vou ter as formas das raízes. Se essas raízes estão laceradas, é uma coisa. Se essas raízes estão convergentes, é mais fácil. Tudo isso vai entrar no meu plano de tratamento. Aquele osso, se é na maxila, é um osso mais trabeculado, é um osso posterior, é um osso tipo 4, é um osso mais fácil de você realizar. Se é na região da mandíbula, região da mandíbula, na região da região dos caninos, na mandíbula, é um osso compacto, é um osso ali tipo 1, osso tipo 2, é muito resistente àquela unidade dentária. Se é tratado no canal, então, nem se fala. Aí você não pode nunca pensar em um procedimento desse com fósseis na mão, porque ali quando você se apoiar o fóssil, você fizer a movimentação, o dente vai fraturar. E aí, se você não tiver uma broca, se você não tiver uma alavanca para fazer o procedimento, você não vai conseguir realizar. E aí você vai mandar o paciente embora para casa, né? Estabelecer a técnica que você vai empregar, como nós já falamos, técnica primeira, uso apenas de fórceps. Técnica segunda, uso de distratores, são as alavancas. Mas sempre que você usa a técnica primeira, você vai para a técnica segunda, muitas vezes você usa as duas, né? Técnica terceira, você vai fazer o retalho, osteotomia, ostectomia, odontosecção, com utilização do caneta e do ambroca de alta rotação cirúrgica, né? Você sabe que as brocas cirúrgicas, elas são mais longas, né, do que as brocas de dentística, né? Tem broca esférica, né, de dentística, que ela é curtinha. Se você pegar uma curtinha, você não vai conseguir chegar lá. Não vai conseguir chegar lá embaixo, até porque muitas vezes existem os dentes que não deixam a cabeça da caneta chegar, né? Então, você sempre utilizar uma broca longa, que é uma broca cirúrgica, tá bom? Então, sempre cuidado com isso. E as técnicas, todo procedimento eu vou utilizar, lançar a mão de uma técnica, ou primeira, ou segunda, ou terceira, né? Se cair na prova, quais as técnicas de exodontia que nós temos? Técnica primeira, utilização de fósseis. Técnica segunda, utilização de fósseis e distratores, alavancas. Técnica terceira, posso usar fósseis, alavanca, distrator e broca e caneta de alta rotação para fazer osteotomia, ostectomia, odontosecção, tá? Não esqueçam jamais disso. Olha aqui, tudo que a gente falou. Essa primeira radiografia aqui em cima, ó. Olha esta raiz. Antes da laceração dessa raiz aqui, gente, não tem como eu segurar com fósseis esse dente aqui, que se for indicado remover, e eu tirar ele e eu não fraturar e não deixar um pedaço da raiz dentro, tá? Então, eu preciso ter uma caneta aqui para depois eu fazer um desgaste. Eu preciso ter uma alavanca para depois eu conseguir entrar com essa alavanca com o distrator e remover essa raiz. Esse outro dentinho aqui é a mesma coisa. A raiz faz um S, tá? Eu não vou conseguir. Esse dente inferior aqui, o que é isso aqui embaixo, ó, uma hipercimentose. Não dá para remover esse dente aqui se eu não tiver uma caneta de alta rotação. Na hora que eu fizer uma força aqui, o que vai acontecer com esse dente? Ele vai quebrar bem aqui, ó, pá. Então, se eu já tiver visto a radiografia, fiz a avaliação clínica, esse dente tem indicação, eu tenho que remover, antes de eu vir com o fóssil, eu já venho com a minha broca. Eu faço um pequeno desgaste aqui na vestibular, na palatina, na lateral, para abrir espaço para essa raiz conseguir sair. Senão ela não sai. Um dente posterior que nem esse aqui, olha a íntima relação com o seu maxilar.
Se eu não tiver um exame radiográfico desse para poder fazer um planejamento, fechar um diagnóstico, fazer um planejamento, a probabilidade de eu jogar esse dente para dentro da cavidade do seio pode existir. Ó. Esse outro raio-x aqui inferior pode existir. E se eu for remover esse dente aqui, o que é que eu tenho que ter entendimento para eu até passar para o meu paciente? Eu preciso explicar para o meu paciente que essa unidade dentária dele aqui, que eu vou ter que remover, ela tem uma íntima relação com o seu maxilar, ou seja, esse dente está dentro do seio. Na hora que eu tirar esse dente, não tem como não acontecer uma comunicação bucosinusal. A comunicação bucosinusal é a comunicação da boca com o seu maxilar. Que isso aí vai ser tratado, tá? E isso aí a gente tem condições de tratar de forma que, primeiro que eu tenho que falar para o paciente, ó, se você chegar em casa e você beber água e for um pouquinho pro nariz, é normal, porque seu dente que tá vendo, ó, ele tá em íntima relação com o seu maxilar. Seu maxilar é uma loja que tem na face da gente, bilateral, onde é responsável pela respiração, tudo aquilo que é a função do seu maxilar. Então, preciso orientar o meu paciente para quando chegar em casa, ele não tomar uma água e for pro nariz dele, ele ficar, o que foi que o médico fez aqui? O que o dentista fez? Fez besteira e ficar falando bobagem, te ligando, porque ele não sabe o que aconteceu, porque você também não fez questão de explicar, tá? Então, tenham cuidado. Se acontecer essa comunicação, o que é que a gente faz, professor? E aí tem as condutas, isso eu vou dar para vocês mais na frente, mas se for até 2 milímetros, isso aí fecha por si só. Se for de 2 a 6 milímetros, a gente tem que fazer um retalho. Se for acima de 7 milímetros, eu já tenho que lançar a mão de fazer rodar um retalho, ou então usar o corpo adiposo, a bola de bichar para tentar fechar essa comunicação, mas se são condutas mais complexas que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, tá? Olha uma unidade dentária como essa. Dá adianta eu tentar salvar um dente como esse? Olha o dente com lesão de furca, o dente com destruição severa da, da coroa dessa unidade dentária, com remanescente. Mas e aí, compensa eu fazer um tratamento de canal e confeccionar um onlay nesse dente? Isso não compensa, gente. Não compensa porque aí o paciente, você tem que lembrar sempre que o paciente para fazer um tratamento desse, ele vai gastar uma grana para fazer isso, tá? E essa grana que ele vai gastar, isso pode gerar vai gerar um custo para o paciente, e isso aí vai durar pouquíssimo tempo. Então, compensa eu manter essa unidade dentária? Não, é melhor realmente eu explicar para o paciente, ó, o custo-benefício desse procedimento não vale a pena, é melhor talvez a gente remover, aí você decide se quer fazer um implante ou quer fazer uma prótese removível, e aí dá as condições do paciente. Lembre-se que plano de tratamento para reabilitadores, gente, não pode ter só um. Tá? Eu não posso chegar para um paciente, ó, aqui é tirar esse dente, botar um implante, fazer uma prótese sobre implante. Não pode. Eu tenho que chegar, ó, aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma prótese sobre, a gente pode fazer uma prótese removível, a gente pode fazer uma prótese fixa, a gente pode fazer um implante, uma prótese sobre implante, a gente pode fazer uma prótese adesiva, a gente pode fazer inúmeras coisas. Quem vai decidir é o paciente. E essa definição do paciente vai depender de inúmeras coisas, desde da instituição cultural, da condição financeira, um leque de fatores que vai interferir se esse paciente, o plano de tratamento que ele vai escolher para tratar isso aí. Mas sempre lembre-se que a nossa função é orientar o paciente o que é melhor para ele com a experiência que nós temos. Quem vai decidir o que vai ser feito não somos nós, é o paciente, tá? Olha aí, ó. Isso aí, gente, imagina essas unidades dentárias aí, meus amores, para remover esse aqui, ó. Aparentemente um canino aqui, ó, totalmente um canino na maxila, tratado o canal, sem nada de coroa, isolado. Esse dente aqui, gente, é muito mais difícil do que tirar um terceiro molar incluso transalveolar. Por quê? Porque esse dente aqui, ele está no pilar canino, ou seja, é um osso muito compacto, é um osso muito resistente. O canino é um dente longo. Esse canino já tem tratamento endodôntico, então para ir para tirar esse dente aqui com fósforo, você não vai nem fazer nada. Então já tenho que ir planejando, levar um fósforo, levar alavanca, levar minha caneta de autorrotação, umas brocas troncocônicas, para eu ter um sucesso para remover esse dente, senão eu não vou conseguir terminar, tá? Olha aí as raízes dessa, né? Eu não posso imaginar que vamos tentar salvar essas unidades dentárias. Não dá. Aqui é melhor você remover, esperar cicatrizar e aí traçar um plano de tratamento protético, com implantes, né, com prótese adesiva. E aí o paciente decide prótese removível e aí fica a critério do paciente que é melhor. Mas casos como esse, que só vão trazer problemas, né, como abscesso, infecções, gerar
perda óssea, porque as infecções, vocês sabem, que quando forma aquele abscesso, aquela percoce, aquela supuração ali vai destruindo o osso, né? E para reabilitar depois é pior. Né? Então, isso a gente também tem que orientar o nosso paciente para isso, que ele não pode permanecer com esses focos dentários aí, tá? Olha um dente superior desse. Olha essas raízes aqui, ó. Olha, vocês conseguem entender que essas raízes aqui estão todas divergentes, assim, ó. Parece tudo para um lado e para o outro. Isso aqui é a probabilidade de eu vir aqui com fósseis aqui. Se eu fizer uma força excessiva aqui, gente, desse aqui, eu vou arrancar essa estrutura óssea com tuber, com tudo. E aí eu vou gerar uma comunicação aqui enorme, que aí eu vou ter que lançar a mão de outra técnica cirúrgica para fechar essa comunicação. Então, tem que tomar cuidado durante os procedimentos. Eu tenho que fechar um diagnóstico e traçar um plano de tratamento. Professor, aí o que é que eu poderia fazer para não gerar isso? Se as raízes estão divergentes, gente, uma broca, eu corto esse dente em 4 pedaços. Corto ele no sulco principal, depois corto ele do outro, formando um X, uma cruz nesse dente. E aí eu secciono ele e vou tirando raiz por raiz. E aí não tem perigo de acontecer isso. Tem um caso que eu sempre conto para os meninos, né, lá no Hospital Batista, que nós somos staff, né, sempre tem os estagiários. E aí, uma vez, eu estava chegando de manhã cedo no Hospital Batista e um menino que tinha sido estagiário nosso, muito gente boa, moleque, muito competente, né? Ele se formou e foi para o interior, né? E quando estava chegando no Batista, 7h50 da manhã, ele me liga: ô, professor, e aí, Pichão, tudo bem? Brinquei com ele e tal. E aí, como é que tá a novidade? Aí, professor, na verdade, eu tô ligando, tô precisando da sua ajuda. Eu, na hora, que meu irmão precisa? Professor, eu tô aqui no interior e eu acabei de fazer uma cirurgiazinha aqui, só que teve um probleminha. Eu fui tirar um terceiro molar superior do paciente aqui e teve um probleminha aqui. Eu queria saber se eu poderia encaminhar ali para o Hospital Batista para o senhor dar uma avaliada. Eu disse, claro que pode, cara, manda para cá que a gente trata com o maior prazer do mundo. Aí, tá bom, senhor, eu vou mandar agora, vou mandar o carro da prefeitura levar eu. Tá bom, pô, eu tô aqui esperando. Aí, professor, deixa eu perguntar uma coisa, eu digo, eu posso mandar a peça? Aí a peça? Mas que peça? Não era um terceiro molar superior? Eu fiquei pensando, né? Não, uma patologia, mas que peça? Eu disse, mande a peça. Cara, quando o paciente chegou, ele mandou assim, né? Ele pegou uma garrafa de Coca-Cola, cortou no meio, botou soro, botou a peça, né? E fechou. Rapaz, a peça, quando eu tirei dentro desse soro, a peça era o primeiro molar superior, o segundo molar superior, o terceiro molar superior, o túber e o soalho do seio. Ou seja, ele entrou com a alavanca na região do terceiro molar. Esse dente estava com um certo grau de anquilose, né? E o que é que ele fez? Aí ele usou a força do mundo. Na hora que ele usou a força do mundo, meu filho, essa forçazinha lá na região do túber, que é um osso mais trabeculado ainda, teve um traço de fratura, correu por dentro do seio e veio fraturar aqui na frente do primeiro molar, ou seja, ele arrancou o bloco. E aí, professor, só deu na causa, meu filho, porque para você conseguir restabelecer esse paciente, tanto é difícil quanto é caro, porque você vai ter que lançar mão de tela, lançar mão de Infuse, né, que é um biomaterial sensacional, mas é muito caro para você começar a reconstruir aquela maxila para posteriormente você botar os implantes e posteriormente colocar as próteses. Então, é muito complicado esse tipo de coisa. Então, sempre tenham prevenido, se previnam para isso não acontecer, tá? Olha aí que eu estava falando para vocês, ó. Exatamente a questão de quando vocês forem utilizar um dente desse que tiver com raízes convergentes, em vez de vocês fazerem uma força excessiva, você vem com broca, você vem com brocazinho 701, 702 ali, ó, e você secciona esse dente em 4 pedaços. E com isso, com essa conduta, você consegue fazer os dentes multirradiculares se tornarem dentes unirradiculares. Aí a remoção é mais fácil. A remoção é mais tranquila e não vai trazer nenhuma injúria para vocês, tá? Olha o dente com lacerações radiculares. Ó, esse dentinho aqui, se vocês observarem aqui, ó, na radiografia, vocês observam aqui que tem uma imagem aqui do ladinho dele que isso aqui é estranho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o ápice desse dente, ó. O ápice do dentinho aqui, ó, tá, ó, totalmente, ó. Esse dentinho, essa raiz vem aqui, ó, normal, tá? E essa outra raiz aqui, ela vem e tem um gancho, tá? Esse ganchinho aqui, se você não pensar em fazer uma fratura para tirar isso,
Se você não fizer uma odontodissecção nesse dente para tirar esse dente, você não vai conseguir tirar. Você vai passar aí 2, 3 horas aí balançando, movendo esse dente para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E ele não vai sair de jeito nenhum. E quando nós falamos em preparo do cirurgião e do paciente, é exatamente o quê? A qualificação do profissional, claro, o cara se preparar e fazer o planejamento, fazer o, fazer o planejamento, fechar o diagnóstico, fazer o planejamento direitinho para tirar o dente correto, tá? Não ter nenhuma intercorrência e evitar as intercorrências nos transoperatórios, que é o mais importante que nós temos que ter, tá? Explicar a necessidade do paciente, né, para o procedimento, se o paciente tem ali um abscesso, ou tem uma probabilidade de causar infecção ou qualquer problema depois, ele tem que ser orientado quanto a isso, tá? Sempre o uso de EPIs, gente. Eu tenho que utilizar os meus EPIs, eu tenho que estar com campo estéreo, tenho que estar com gorro, tenho que ter minhas luvas estéreis, minhas luvas cirúrgicas, os campos fenestrados, os campos de bancada, o campo da caneta, tudo isso eu tenho que ter esse discernimento quanto isso é importante. Isso é biossegurança, tá? Isso é biossegurança. E quando você estiver no consultório de vocês, que um paciente, você faz um procedimento, né? Às vezes os colegas não entendem isso, né? Às vezes os meninos chegam para mim e dizem assim: professor, não sei o que está acontecendo, estou tendo tanto caso de infecção pós-operatória. Primeiro que eu digo, cara, vê a tua esterilização e o teu preparo cirúrgico, porque aí tu tá com deficiência ou na tua esterilização do teu material, teu autoclave, tá dando problema que não está esterilizando as coisas direito, ou então no teu preparo tu tá contaminando e tá levando infecção para dentro, tá levando bactéria para dentro do alvéolo, contaminando a tua cirurgia, né? Esse aí tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando eu vou começar a minha cirurgia, sempre o paciente faz o bochecho, ou seja, faço as antissepsias extra intraorais, a posição de campos estéreos, o instrumental foi esterilizado com todos os critérios necessários para isso, tá? Sempre ter uma postura adequada, uma postura correta, saber realizar, ter domínio da técnica anestésio, saber fazer uma anestesia correta. Se você achar que, quantas vezes vocês já escutaram dizer assim que algum primo ou não sei quem diz assim: eu fui no dentista fazer um procedimento, eu senti o procedimento todo, morri de dor. Muitas vezes não é que o colega teve má vontade de anestesiar, às vezes o colega usou ali um monte de tubete anestésico, só que ele anestesiou errado e nenhuma anestesia foi efetiva. Ou então o cara vai tirar um dente, vamos imaginar que ele vai fazer a cirurgia para remover um molar inferior ou um molar superior. Aí às vezes, isso é engraçado, né? Eu passo, né? Então vão começar a anestesiar, né? Eu sempre deixo vocês muito à vontade para não ficar naquela tensão. Eu entendo que o começo você fica com medo, você fica com receio, tudo isso, mas eu deixo vocês muito à vontade, fico sempre ali do lado, vocês me chamarem e tudo. Aí quando eu olho para a mesa do aluno, ele já usou 7 tubetes anestésicos. Eu disse assim: você já usou 7? Já, professor, mas ela não está sentindo nada no dente. Não, mas você não anestesiou o dente, você já anestesiou a face da paciente. Você usar 7 tubetes anestésicos, você anestesia do paciente do pescoço para cima, né? Então, para você remover uma unidade dentária, dependendo do tipo de anestésico que você vai utilizar, se é uma lidocaína, se é uma mepivacaína, se é uma articaína, tudo isso é importante você entender, tá? Se é uma lidocaína, você usa 2 tubetes. Se é uma mepivacaína, você usa 1 tubete e meio. Se é uma articaína, 1 tubete é necessário, tá? Isso tudo vai mudar a sua experiência, mas saber realizar a técnica anestésica correta é o que é mais importante, né? Quando eu vou fazer a antisepsia intraoral, dá lá o clorexidinazinha, 0,12%, o paciente puxa chá, 1 minutinho, vai fazer a antisepsia extraoral, clorexidina 2%, você faz lá sempre no sentido centrífugo, né, que é do centro para as laterais. Não adianta você chegar para fazer uma antisepsia extraoral e ficar fazendo circular, ou seja, trazendo a bactéria de fora para dentro. Então, sempre do meio para as laterais, do meio para as laterais, até na ponta do queixo, até aqui na região do nariz. Tal. Depois que eu fizer antisepsia extraoral, antisepsia intraoral, já venho com o meu campo fenestrado, né? E posiciono ele no rostinho do paciente. Eu, com óculos, né? Eu gosto muito de utilizar o campo fenestrado
dessa forma, mostrando o olho. Por quê? Porque o paciente, quando o olho do paciente, eu gosto muito de operar vendo o olho, porque o olho do paciente é onde o paciente relata tudo que ele está sentindo. Se ele está com aquele olhinho arregalado, ele está com medo. Se ele está com aquele olhinho pequenininho, ele está sentindo dor. Se aquele olho, você identifica todo o sentimento do paciente olhando para o olho dele. Então, se você está operando aqui, você olha para o olho, ele está com aquele olhozinho bem apertadinho, provavelmente está sentindo. Aí você pergunta, você está sentindo dor? Aí o paciente diz, aí você vai lá e complementa a anestesia. Se o paciente está com medo, isso tudo é importante, gente, sabe, para você prevenir os acidentes e complicações no transoperatório. Esse quadro de ansiedade, de medo que o paciente tem, se você não identificar que o paciente está num quadro de uma lipotímia, né, ou os pacientes estão numa síncope, né, isso aí, se você não parar de imediato e conversar com o paciente, fazer respirações profundas com o paciente vai evoluir para um desmaio e aí depois evoluir. Se você não, para você reverter isso depois, é muito mais complexo. Então, se você está olhando para o olho do paciente ali, identifica que ele está com um pouquinho de ansiedade, um pouquinho nervoso, você para, apaga o foco, conversa com o paciente, respira com o paciente, faz ele voltar ao quadro de normalidade e aí depois você continua. São 3, 4, 5 minutinhos que você perde, gente, que são os 3, 4, 5 minutinhos melhores da sua vida, tá? Do que isso ficar de evoluir e desencadear para problemas mais sérios. Mesa cirúrgica, tenham cuidado sempre que vocês forem fazer qualquer procedimento, para vocês organizarem a mesa cirúrgica. Eu gosto muito de organizar a mesa cirúrgica do jeito que eu vou começar para onde eu vou terminar. Quando eu vou começar o procedimento, primeiro que eu vou fazer no anestésico top, então para eu fazer anestésico top, eu vou precisar de uma pinça e de um Minnesota. Para quê? Para afastar a cavidade oral e colocar uma gás naquela região. Aí eu começo. Pince Minnesota, aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou anestesiar, depois eu vou fazer o quê? Eu vou incisar, depois eu vou descolar, depois eu vou utilizar broca se necessário, alavanca se necessário, força se necessário, depois eu vou utilizar minhas curetas para curetar o véu, depois eu vou suturar. Então, organizem essa bancada e depois eu vou lavar a cavidade também, né? Então, organizem essa bancada de forma que vocês consigam achar as coisas, não fica aquele negócio tudo abulado que vocês não vão entender nada, tá? Cuidado com isso. A seringa, sempre cuidado. Sempre que eu vou ter minhas seringas na mesa, eu sempre vou cortar a ponta do bisel. Olha aqui, ó, essa pontinha aqui, ó. Só aquela pontinha que perfura. Por quê? Aí fica assim a pontinha. Essa pontinha aqui, se o colega que for irrigar lá, ou você que for irrigar, se você de alguma forma perder um pouco a atenção e pegar no lábio do paciente, ou na bochecha do paciente, ou no rosto do paciente pelo lado de fora, ou pelo lado de dentro, não vai furar. Agora, se você deixar aquele bisel lá, se você perder um pouco a atenção, você vai furar o paciente. Isso é muito constrangedor. O paciente fica chateado. Claro que fica. Imagina se fosse você. Você chega no dentista lá para ajeitar, para tirar um dente, o cara vem e mete uma seringa na tua bochecha pelo lado de fora. Você começa a sangrar, fica aquele buraco. Você vai ficar bravo, entendeu? Então, sempre cortem o bisel. Você faz uma anguladazinha lá na agulha para você conseguir ter mais facilidade para jogar esse anestésico, tá? A posições dentárias nas arcadas, gente. Isso é topografia, né? Você tem que saber os movimentos que você vai fazer, né? Os dentes superiores, né? Que tem um ângulo de 60 graus com o solo, né? A posição que o paciente vai ficar na cadeira, o inferior, as mãos estão mais paralelas ao solo. Da forma que você vai colocar a cadeira para você trabalhar, também influencia no dente, se você vai tirar dente superior ou se vai tirar dente inferior. Sempre lembrar, gente, que o paciente vai chegar na sua cadeira, ele vai chegar ali, vai passar meia hora e vai embora. Você não, você vai chegar de manhã e vai sair de noite, de segunda a sábado. Se você não tiver uma ergonomia, ou seja, uma forma de trabalhar mais confortável possível para você, com 3 anos de profissão, você já está todo quebrado, cheio de lé, cheio de dor, cheio de um monte de coisa. Então, você sempre condiciona o paciente à sua melhor forma de trabalho. Isso é exatamente, chama-se ergonomia. É você se preservar na hora que você estiver trabalhando, tá? Professor, e quando é que são essas indicações para reabilitações de dentes? Quando não dá para salvar. Se eu tenho uma cara extensa que eu não vou conseguir realizar aquela restauração, não adianta eu manter aquela unidade dentária, aquilo é um foco, aquilo vai desenvolver infecção, vai desenvolver um abscesso, vai desenvolver um monte de problema para o paciente, quanto mais dor também, né? Então tem que ser removido, tá? Olha lá, dentes como esse eu vou conseguir salvar? Vou conseguir realizar um aumento de coroa clínica, tirar essa cárie toda dessa unidade dentária para fazer uma prótese, um oleio, qualquer... não vou conseguir. Então, realmente, a remoção da unidade dentária e pensar em como vai reabilitar, com qual prótese nós vamos reabilitar, né? Se é com prótese removível, se é com prótese sobre implantes,
né? E vai depender de caso para caso, tá? Alterações pulpares que não podem ser tratadas, pólipos, né, canais obstruídos, raízes laceradas, que você não vai conseguir tratar uma unidade dentária, não tem como. Não tem, você não vai fazer um tratamento odontológico ruim e ele vai começar a gerar dor no paciente. Então, realmente, se não der, você tem que condenar aquela unidade dentária e aí pensar na forma de reabilitar posterior. Doenças periodontais avançadas, dentes com mobilidade grau 3. Eu vou ficar tentando salvar aquele dente? Não, tenho que tirar o dente e tratar o problema periodontal e orientar o paciente. Eu preciso conscientizar meus pacientes com problemas periodontais, senão se é a mesma coisa. O paciente tem um problema periodontal, né? Tenho sempre isso na cabeça. O pessoal pensando, se o dente der problema, não tem não. A gente tira o dente e bota o implante. Se o paciente tem problema periodontal e ele tem periodontite, você tira o dente e bota o implante, ele vai ter periimplantite. Então você precisa conscientizar o paciente o quanto o cuidado com o periodonto, com a gengiva dele é importante. Senão, qualquer tratamento que vocês fizerem vai por água abaixo e não vai dar certo. Então, cuidado com isso, tá? Olha lá, um dente com extrusão severa que nem esse, um dente que nem esse aqui, o paciente com muita doença periodontal, uma perda óssea enorme aqui, esse dente aqui está sustentado na gengiva, já cai, não cai. E aí, professor, não dá para a gente tentar salvar, fazer um enxerto? Não, não dá para salvar mais aí. Aí você tem que remover, pensar em cuidar o periodonto do paciente, tratar, deixar tudo sadio. Deixei tudo sadio? Ok. Aí eu vou pensar em realizar um enxerto para recuperar o osso perdido e depois fazer a instalação das reabilitações, ou com implante, ou com prótese, ou com qual que seja o planejamento reabilitador do paciente, tá? Finalidade ortodôntica, né? Se o colega vai para o ortodontista precisa fazer um alinhamento e nivelamento, descompensações das baterias anteriores e posteriores, né? Então você tem uns dentes a mais, ou tem uns dentes supranumerários, ou tem uns dentes impactados que você não vai conseguir trazer para o perímetro do arco novamente. E aí eu vou tentar manter aquele dente. Imagina aqui, ó, uma situação que nem essa aqui, esse dente inferior aqui. Esse dente inferior aqui é um canino. Mas o que a gente identifica? A gente identifica que os dois premolares estão bem posicionados no perímetro do arco e o canino está impactado. Mas, professor, não seria melhor nós removermos esse canino ou esse premolar e tracionarmos esse canino para o perímetro do arco para a gente manter a guia canina? Seria o ideal. Mas se esses dois dentes estão bem posicionados e esse canino está impactado, por que a gente não só faz remover essa unidade dentária, esse dente impactado, e faz uma reanatomização desse premolar em um dente canino? E aí eu consigo ter minhas guias caninas normais, os cuidados que o paciente, as funções, né, os hábitos que o paciente precisa ter, eu transformei um premolar num canino. E aí o meu tratamento ortodôntico é mais rápido, o tratamento do paciente é mais tranquilo e não vai levar injúria nenhuma. Olha aqui, olha a posição desses premolares, como é que estão aqui, bem posicionados no arco. Tem necessidade, você imagina, eu tirar um primeiro pré para tracionar isso para cá, depois esse dente não vem, bom, não compensa, né? Você tem sempre que imaginar isso também, é o custo-benefício para tratar aquilo ali. Se você tiver um caminho mais rápido, né, que você consiga, a gente sabe que a distância mais curta de um ponto a outro é a linha reta, mas muitas vezes se eu for por cima, eu for por baixo, eu for por um lado ou pelo outro, eu vou chegar no outro ponto, né? Isso aqui é um quadro simples. O ideal seria distalização dos dentes, não dá porque ele não tem espaço suficiente para isso. Então, o ideal seria extração de um premolar, do primeiro ou do segundo, tracionamento do canino para o local, pro local da região dele, para a gente manter a guia canina. Mas se os dentes estão bem posicionados, o canino está numa posição totalmente desfavorável, eu vou lançar a mão de tudo isso? Não, removo o canino, reanatomização do premolar, guia canino, pronto. Resolvi o problema muito mais rápido, tá? Dentes mal posicionados, olha lá. Como é que eu vou tracionar aqui a mesma coisa? Ó. Como é que eu vou tracionar esse dente aqui? Ó, eu consegui trazer esse lateral para cá, é muito mais complicado, né? Seria o ideal? Seria. O que é o ideal aqui? Tirar esse segundo premolar, distalizar o primeiro, distalizar o canino e puxar para o canto. Ótimo. Se o paciente tiver condições e paciência para fazer isso, excelente. Um canino que nem esse aqui, ó, ideal seria tirar um premolar, distalizar o outro premolar e trazer ele para o canto. Legal. Um premolar que nem esse aqui, tem necessidade de eu querer trazer esse premolar aparcado? Não, o dente está bem ocluidinho, os dentes estão com alinhamento, nivelamento bacana, fazer uma ortodontia aqui é só para refinar, então remove esse dente, tá? Remove o dente.
E nos casos necessários, reanatomização, não tem problema nenhum, tá? Dentes fraturados. Aí, dentes fraturados, gente, não adianta nunca tentar salvar. A não ser que essa fratura seja muito próxima à coroa, que a gente consiga fazer um tracionamento desse dente e um aumento de coroa clínica, né? Uma cirurgiazinha periodontal para conseguir tratar isso. E se for vertical, se a cirurgia for longitudinal, se for baixa, né? Se for próximo, se essa for longitudinal no longo eixo do dente, então desistam, nem tentem, que não vão ter sucesso não, tá? Dentes indicações protéticas, no caso, olha lá, ó, o paciente tem um dente, tem uma raiz aqui, o paciente tem poucos dentes, tem uma raiz aqui embaixo, ó. Eu vou fazer uma prótese sobre essa raiz? Nunca, gente. Eu não posso fazer uma prótese sobre uma unidade de dente, sobre um foco, não, que isso aí vai infeccionar e vai gerar problemas para o meu paciente, tá? Então, eu preciso remove esse dente, tá? Remove essa unidade dentária e faça a prótese. Esse outro dente aqui, ó, olha lá, o dente com... Eu preciso fazer uma prótese removível nessa região aqui, ó. Tem condição de eu salvar esse dente aqui? Não, não tem. Então, eu tiro a unidade dentária e aí eu faço a prótese sem problema nenhum, tá? Dentes inclusos. O terceiro molar impactado que nem esse, gente, eu vou conseguir trazer algum benefício para o paciente. O grande problema das indicações de terceiros molares, lembre-se disso. Todos os dentes têm sua função. Os dentes posteriores têm a função de triturar o alimento, só que o terceiro molar, muitas vezes, ele não tem espaço no perímetro do arco para-erupcionar. Então, o que acontece? Ele fica aqui nessa posição, aí as bactérias se aglomeram aqui atrás, que já é muito desfavorável para conseguir higienizar e tomar os cuidados ideais, elas migram para debaixo da gengiva e se aglomeram aqui, ó. Começa a se aglomerar aqui nessa região distal, ó. E isso aqui vai gerar um quadro de pericoronarite, que vai trazer quadro de dor, desconforto, edema, pode evoluir para angina e um monte de coisa que não tem indicação de o paciente sofrer tudo isso. Então, casos como esse, indica-se remoção. Indica remoção, que o paciente, o cara for tirar aqui técnica terceira, vou ter que utilizar uma broca, né, para desgastar esse osso aqui, esse batente, para remover a unidade dentária. Na maxila é mais tranquilo, um osso mais trabeculado, né? Muitas vezes não precisa nem de osteotomia, odontodissecção, nada não. Só que a alavancazinha aqui, faz uma forcinha e esse tênis sai tranquilamente, tá? Dentes supranumerários, imagina um caso que nem esse aqui, ó. O que é que nós conseguimos identificar de dentes supranumerários aqui que o paciente tem, ó? O paciente aparentemente tem um dente supranumerário aqui, na região do terceiro molar. Aqui nessa região do pré-molar ele tem mais 2 unidades dentárias, ou seja, ele tem o terceiro molar. O que é que tem que se tirar desse paciente, né? Vamos lá. Região superior, ele tem um terceiro molar e tem um dentinho aqui em cima, ó. Todo mundo conseguindo ver aqui, ó. Um dentinho nessa região. Aqui nessa região ele tem mais 2 supranumerários, 1 e 2, então são 4. E aqui ele tem o outro terceiro molar para remover também. Nessa região inferior ele tem outro terceiro molar. Aqui nessa região ele tem o que? Ele tem 1, tem 2, tem 3 e tem 4. Tem 4 supranumerários. Aqui ele tem mais 3 supranumerários, 1, 2 e 3. E aqui ele tem mais um molar. Ou seja, aqui em cima ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o paciente tem 14 unidades dentárias para remover, né? E aí, professor, como é que a gente tira essas unidades dentárias? Eu tiro quem primeiro? Eu tiro como? Como é que eu faço essa intervenção? Eu tiro um por vez? Eu tiro todo mundo de uma vez só? Gente, isso vai depender da sua curva de aprendizado, tá? Vamos imaginar. Professor, me formei ontem, comecei a operar, chegou esse paciente. Existe necessidade que eu estou ali num processo de amadurecimento, de realizar os procedimentos, amadurecimento cirúrgico. Eu vou pegar um paciente desse e vou tirar os 14 dentes de uma vez só? Gente, o paciente vai passar o dia na cadeira, vai sofrer, vai o caramba, vai ficar chateado, vai inchar, vai doer. Então, calma. Vamos fazer por quadrantes. Vamos tirar primeiro esses 2, depois vamos tirar esses 3, depois vamos tirar esses 4 e depois a gente vê para tirar esses 5. Mas, professor, eu fiz um curso de aperfeiçoamento, já estou com uma habilidade mais ou menos, estou desenvolvendo bacaninha e tal. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo do lado esquerdo, vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois a gente tira 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro lado. Ah, professor, mas eu já tenho muita experiência, já faço cirurgia há 10, 15 anos, né? Não,
paciente chega desse no meu consultório, eu vou fazer essa cirurgia, vou tirar todas as unidades dentárias de uma vez só, é coisa de 15, 20 minutos. Mas por quê? Eu só faço isso há quase 20 anos. E quando você tem uma prática maior para isso, você tem uma habilidade um pouco melhor, não tem jeito. Seja você faça só canal, seja endodontia, seja você faça só dentística. Se a professora Marina fosse tirar um dente desse aqui, eu acho que ela ia passar uns dias. Se eu fosse fazer o que ela faz, eu ia passar um mês, porque eu não tenho condição de fazer o que aquela mulher faz. Ela faz a dentista as coisas mais lindas do mundo e bem rapidinho. Eu não tenho habilidade para fazer aquilo. Mas você tem que entender qual o seu, onde é que você encerra. Né? Mas por que não? Porque ela desenvolveu, ela direcionou para aquilo. Eu não, eu direcionei para outra coisa. Né? Então você vai sempre buscar fazer o que você tem mais aptidão. Não que eu esteja dizendo que você vai deixar de fazer as outras coisas. Não. Professor, eu adoro dentística, mas eu também gosto de endo. Então faz um aperfeiçoamento em endo, se qualifica, vai estudar, vai pegar a mão, para você começar a fazer. Agora não queiram ficar fazendo a fina força. Porque quem sofre muito é o paciente. Quantas vezes vocês escutam dizer que o paciente foi tirar um terceiro molar, passou 3 horas, sofreu para danar e o cara só conseguiu tirar um? É porque é culpa do profissional? De certa parte, sim. De certa parte, sim. Por quê? Porque ele não tem rotina para fazer aquilo. Então, consequentemente, o paciente vai sofrer um pouco mais. Se o dente estiver muito difícil, cara, encaminha para quem tem mais habilidade, encaminha para quem tem mais rotina. Isso não vai desmerecer nada você. Isso vai mostrar o quanto você é prudente, quanto você é um cara correto, quanto você se preocupa com o paciente de você. Quantos pacientes chegam no meu consultório querendo fazer limpeza? Eu vou fazer clareamento. Quantos pacientes chegam querendo fazer clareamento? Fazer clareamento é complexo? Você vai moldar, você vai fazer na teoria, né? A teoria é lindo. Você vai moldar, você vai mandar fazer uma placazinha, você vai pedir o agente, claro, na farmácia de manipulação, vai dar para o paciente. Poderia fazer isso e cobrar? Poderia, mas e as intercorrências que eu não tenho? E quando o paciente vai com sensibilidade? E para tratar... Isso eu entendo que vai ser ruim para eu tratar e quem vai sofrer com isso é o paciente. Então, o que é que eu faço? Chega um paciente para fazer isso, encaminha para a professora Marina, encaminha para a professora de dentista, encaminha para quem tem rotina, para fazer isso para o paciente não sofrer muito, tá? Mas isso aí vai do caráter das pessoas, e você que tem que definir isso, tá bom? Olha lá um dente que nem esse aí, ó. Tem condição de eu salvar umas unidades dentárias dessas? Aí eu preciso, ó, quando eu olho isso aí, eu falo, poxa, mas o que é isso? Isso são 2 molares, um terceiro molar cariado, um segundo molar e um supranumerário? Esse dente está fusionado? Aí, tem como eu fechar um diagnóstico no elemento dentário desse sem fazer uma radiografia? Sem ter uma panorâmica, sem ter uma periapical? Não, é impossível, eu não vou conseguir fechar um diagnóstico correto. E lá, na hora que eu começar o procedimento, eu vou me deparar com coisas que eu não esperava, porque eu não fiz um diagnóstico, não fechei um diagnóstico correto com o exame radiográfico, a radiografia necessária, tudo isso, tá? Então, cuidado com o planejamento de vocês, gente. Cuidado. Dentes associados a lesões patológicas. Vocês estão conseguindo ver nessa maxila aí, essa lesão? Olha o tamanho que essa lesão tem aqui, ó, gente. Essa tomografia aqui é a panorâmica, né, que é bidimensional, fica ruim de ver, ó. Então você tem que... Mas que houve aqui que eu não estou entendendo aqui nessa imagem, rapaz? Tem o seu maxilar pneumatizou, esse dente está aqui em cima, o que é isso? Aí quando eu peço a tomografia, olha lá o tamanho do tumor que esse paciente tem invadindo aí a região nasal do paciente, né? Já subindo aqui no soalho de órbita. Então, isso aí tem que ser marsupializado, tem que tirar um pouco essa pressão, remover essa unidade dentária, que é a causa, provavelmente a causa desse dente aí, né? Para ter uma conduta correta para tratar os pacientes. E tenham cuidado com isso, gente. Eu digo isso não é por nada, mas acontece demais comigo. Há umas 3 semanas atrás, chegou um paciente no consultório que a colega estava pedindo para eu fazer um tracionamento, né? E a colega pediu até uma tomografia, né? Pediu uma tomografia, viu lá o canino lá na região superior, pedindo para eu tracionar isso. Quando o paciente chegou, não é culpa da colega, a colega é ortodontista, ela não tem rotina de cirurgia, ela não faz muito diagnóstico de lesão, de tudo, mas o paciente tinha um tumor, tá? Uma lesão que vinha do segundo premolar de um lado até o premolar contralateral. E a colega estava pedindo para eu tracionar um canino, né? A maxila estava toda tomada de um tumor. E ela querendo que eu tracionasse um canino, gente. Então, isso aí, ela já era tratada por essa ortodontista, já tinha bem 10 anos.
Então, cuidado, peçam um exame de rotina, olhem os exames radiográficos com carinho, vejam se vocês identificam algum problema. Para os problemas identificados precocemente, são muito fáceis de tratar. Agora, quando os tumores evoluem exacerbadamente, é muito mais difícil, o paciente sofre muito mais. Muitas vezes a gente tem que fazer uma ressecção desse tumor, muitas vezes tem que arrancar uma banda da maxila, um pedaço da mandíbula. E isso é muito ruim, traz uma deformidade maxilomandibular muito ruim facial do paciente, né? Que isso gera um monte de coisa, dentre esses fatores psicológicos e qualidade de vida do paciente, tá? Que se a gente tivesse identificado isso precocemente, tinha sido tratado, não tinha levado nenhuma injúria para o paciente. Pacientes que serão irradiados, né, que vão fazer radioterapia devido a tumores, pacientes especiais, também tem nos casos de indicação de dentes, dentes nas linhas de fratura, né? Chega um paciente do seu consultório que sofreu estava lá vindo no carro, o cara freou e tacou o queixo lá no painel do carro e aí a mandíbula fraturou, né? E fraturou mesmo aonde? Fraturou na região do molar, porque foi mesmo no ângulo lá, ó, a batida foi na frente, a força dissipou e fraturou nessa região da mandíbula. Professor, não dá para a gente fazer uma redução e deixar esse dente aí? Não, porque eu posso jogar a cirurgia toda fora. Faço lá uma incisão, reduzo a fratura, boto lá 2 mini plaquinhas, mas aí aquele dente leva uma infecção que contamina toda a cirurgia. Aí eu vou ter que perder tudo de novo, tirar as placas, tirar o dente, esperar cicatrizar, porque vai formar uma pseudo-consolidação, né? Que não vai ter resultado. Então eu preciso sempre me prevenir disso. É muito melhor eu tirar esse dente, consolidar essa mandíbula e reabilitar ele posteriormente de alguma forma, ou com uma prótese removível, ou com implante, ou com alguma forma que seja, do que eu deixar esse dente e depois ter problema no futuro, tá? Isso entra no meu diagnóstico correto e traçar o meu plano de tratamento correto. Tenham cuidado com isso. Motivos econômicos, o paciente chega no seu consultório que tem uns dentes lá, uns dentes posteriores todos destruídos, que tem que fazer onlay, fazer aumento de coroa clínica, tratamento endodôntico, o paciente, doutor, não tenho dinheiro para isso, eu quero tirar meus dentes que eu vou botar uma chapa. E aí, o que é que você faz? Você não pode deixar o paciente ficar numa situação dessa, mas infelizmente você tem que entender a situação econômica do nosso país, é isso. Né? Você tem que pensar sempre o melhor para o paciente. Você vai orientar ele a forma de tratar, como ele poderia conduzir isso para ser melhor, mas se tem um custo que ele não tem condições, é inviável, gente. Né? Eu botar um implante hoje, você vai gastar aí no mínimo uns R$2.500. Né? Se for para uma prótese removível, ele vai gastar R$200, R$300, R$400. Né? Então a gente tem que avaliar muito isso também. As contraindicações, né, principalmente desordens sistêmicas e desordens locais, isso é contraindicação momentânea, gente. Não quer dizer que o paciente não pode fazer. Se o paciente tem um dente comprometido que tem que ser removido, e aí nós vamos fazer todos os tratamentos prévios para posteriormente realizar o procedimento. As contraindicações que nós temos de ordem sistêmica: diabetes compensado, insuficiência renal grave, angina instável, infarto agudo do miocárdio com menos de 6 meses, o primeiro e último trimestre de gravidez, pacientes com leucemias, linfomas, coagulopatias. Muitos casos a gente vai tratar o caso para tornar o paciente azão para realizar o procedimento, e outros, quando indicados, a gente vai tratar isso direto no hospital, para se tiver qualquer intercorrência, no hospital a gente conseguir reverter, tá? Mas o que nós não podemos é deixar os pacientes sem tratamento, tá bom? De ordem local, radioterapia prévia, o paciente fez radioterapia, vocês não vão fazer, não vão tirar o dente, porque senão você pode gerar uma osteoradionecrose, e aí, meu amor, para você reverter isso aí é brabo para danar, né? Então, sempre tem que orientar os pacientes, se for submeter a radioterapia, fazer uma avaliação clínica severa, e o que tiver probabilidade de gerar problema depois, é melhor remover antes, tá? Pericoronarite severa, aí não faz, professor? Não, trata a pericoronarite, depois remove-se o problema que causou a pericoronarite. Processo infeccioso onde não consegue se obter anestesia. O paciente chega no seu consultório com infecção severa, com secreção purulenta, caramba, com dente no terceiro molar inferior, você vai tratar, tirar aquele dente por fina força? Não, cara. Peça a medicação para o paciente, entra com antibiótico terapia, amplo espectro, reduz o quadro infeccioso. Quando estiver bem sequinho, programa para tirar a causa, que é o dente, tá? Olha aí, ó. Adianta eu querer fazer uma intervenção. Eu não vou, mesmo anestesia na distância, vou anestesiar logo o molar inferior, o paciente vai sentir dor.
Você entra com a medicação com 2 dias de antibiótico, um analgésico, até um anti-inflamatório, o paciente já não sente dor, faz 7 dias de antibiótico, reduz esse quadro infeccioso, sana a questão da infecção, depois remove a unidade dentária. Se não remover, é importante avisar o paciente que se não resolver, vai voltar. Né? Porque às vezes o paciente toma a medicação, passa, ele também não vai mais nem tirar a unidade dentária, e depois volta de novo. Então, tem que orientar o paciente. Outro caso que nem esse, um dente incluso lá com bastante secreção purulenta, tem necessidade de eu querer intervir de agora. Né? Melhor eu medicar, cuidar da infecção e depois eu trato o paciente. Considerações anatômicas, né? É muito importante eu entender disso, que eu devo considerar. Inclinação dos dentes no alvéolo, exatamente quando eu for apanhar meu fórceps, né? Que eu estou lá na topografia dental-alveolar, na anatomia cabeça e pescoço, para onde eu vou fazer mais minhas movimentações, se é dente anterior, se é dente posterior, se é dente superior, dente inferior, qual que tem a tábua mais fina, que é melhor para você conseguir remover, mas sempre fazendo os movimentos para o uso de fórceps. Se eu fosse usar meu fórceps, qual é a primeira força que eu faço, professor? Primeiro força apical, depois eu faço força vestíbulo palatina. Se for um dente uniradicular, giroversão. Se for um dente multiradicular, não posso fazer giroversão, senão eu vou fraturar. Então eu faço movimento vestíbulo palatina e remoção posterior, tá? Que é exatamente a questão das espessuras das córticas ósseas e os números das raízes. Preciso entender isso para eu conseguir remover meus unidades dentárias. Olha lá a nossa topografia dental-alveolar que a gente viu lá. Ó. Na mandíbula e na maxila é totalmente diferente, ó. Olha lá, tábua mais fina na maxila pela vestibular, na mandíbula pela lingual, né? Dependendo da área, né? Os posteriores principalmente. Então, isso é importante a gente entender de anatomia. Não tem como eu realizar procedimento cirúrgico sem entender de anatomia. Não tem. Trazendo isso, na verdade, em todas as áreas da nossa odontologia, né? Mas na cirurgia, então, nem se fala. Sindesmotomia, né? Eu vou utilizar os meus descoladores, né? Eu tenho inúmeros tipos de descoladores, desde de sindesmotum, desde cureta de Mold. Tem alguns instrumentos para conseguir fazer esse descolamento, tá? Que quando eu faço essa sindesmotomia, esse descolamento do tecido, é exatamente por conseguir aprender melhor o meu fórceps. Porque o meu fórceps, eu sempre tentar aprender o mais apical possível. Para eu conseguir fazer bem essa manipulação, aprender bem esse dente, né? E é melhor fazer esse descolamento para eu preservar essa papila, porque depois, se eu lacerar essa papila, depois é pior. Eu posso criar espaços negros, né? Isso tudo é muito ruim depois. Ficar acumulando alimento é ruim para o paciente, né? Olha lá a sindesmotomia. Lembre-se de uma coisa também. Isso é um sindesmotum, a gente também tem a cureta de Molt, né? Número 9, que também é muito boa para isso. Mas lembre-se, gente, que descolamento, eu não preciso ficar 40 minutos descolando periodonto. Lembre-se que sonda OMS rompe ligamento periodontal. Se eu entro com um sindesmotum desse aí, olha quando isso é rombo. Né? Eu não preciso ficar 40 minutos soltando esse ligamento, não. Lembre-se que é proporcional, né? O meu pós-operatório é totalmente proporcional ao meu transoperatório. Como assim, professor? Se minha cirurgia demora 2 horas, o meu pós-operatório é muito mais doloroso. Se minha cirurgia demora 10 minutos, o meu pós-operatório é super tranquilo, tá? Então, lembre-se sempre disso. Então, faço lá minha sindesmotomia, né? Descolando meu tecido lá. Por que eu tenho que descolar, professor? Porque se eu entrar com o meu fórceps aí e fizer a força para arrancar esse dente, a gengiva vem toda junto, eu rasgo tudo. Então, eu preciso sempre soltar essa gengiva, soltar esse periodonto do dente, tá? E lá a nossa técnica primeiro, né, a utilização de fórceps, que promove a expansão do alvéolo e remoção do dente do alvéolo, com movimentos, lembrando que dente uniradicular e multiradicular são diferentes, né? Força primeiro apical, depois vestíbulo lingual, rotacional, quando é uniradicular, se for multiradicular, só vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual e remoção da unidade dentária. Os fórceps que nós temos, né, para maxila, normalmente se usa para anterior fórceps 150, para raiz fórceps 65, para dentes posteriores fórceps 18RL, né, right e left, não sei se vocês sabem, né, direito e esquerdo. Para os inferiores, a gente já usa muito o fórceps 151 para os dentes anteriores, utilizo também o fórceps 69 para remoção das raízes, e eu lanço um dos 2 fórceps para posterior, que é o 17 e o 16. O 16 é esse aqui que parece um chifre de boi, ó, onde a gente vai pegar lá na furca, na região de furca dos dentes posteriores, que você tem uma apreensão bem legal, principalmente quando o dente não tem coroa mais, né? Ajuda bastante.
A ponta ativa dos nossos fósseis eles são desenhados exatamente pelos grupos específicos, né? 150 e 151 normalmente para dentes para os dentes anteriores, né, que são dentes mais menores. Já os fósseis 17, 18, né, são fósseis que são mais robustos, que é exatamente para abraçar os dentes posteriores, que são dentes maiores. E o 16, que é um dente que é um shift boi que vai pegar na forca. O 65 e o 69, que são dentes para remoção de raízes, né, o 65 para a raiz superior e o 69 para a raiz inferior, ele tem uma ponta mais fininha ainda, que é exatamente para você conseguir ir mais apical possível para conseguir remover aquela raiz, tá? Sempre essa empunhadura, né, ao longo do eixo do dente, né, para você conseguir. E a empunhadura, ó, para remoção de dente superior, ó, eu seguro o dente, o fórceps assim, ó, com a ponta ativa para cima e aí a empunhadura dessa forma, e inferior dessa outra forma, que você consegue ter uma melhor manipulação na hora de fazer os movimentos apical, vestíbulo palatino, giroversão ou não e remoção. Olha os movimentos aí que a gente estava falando. Ó. Primeiro, movimento apical, ou seja, eu empurro o dente para dentro do alvéolo para começar a romper essas ligas, esses ligamentos periodontais. Depois eu faço um movimento vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. Giroversão, quando o dente é uniradicular. Depois remoção. Se esse dente você fizer uma força excessiva, né, não ficar sentindo a força excessiva, o que vai acontecer? Fratura. O dente vai fraturar. Quando o sócio não está bem posicionado, o mais apical possível, você vai conseguir fazer essa fratura exatamente pela força exacerbada que você dá. Você movimenta o dente na coroa e a raiz fica, então ele quebra. Aí para você tirar aqui, você pode usar o lançamão de periódon, tem distratores, tem várias coisas que dá para remover esse dente aí. E quando necessário, você vai ter que lançar a mão da técnica terceira para remover esses pedacinhos, tá? Vocês vão ouvir dizer, gente, que duas coisas que eu gosto muito de falar. Uma vocês vão ouvir muito professor Melo, né? Que o pessoal fala muito de fazer coronectomia, né? Que é tirar a coroa e deixar a raiz. Ele brinca muito que quem gosta de fazer coronectomia é quem não sabe operar, né? Para deixar a raiz dentro. Então, nunca se deixa a raiz dentro de alvéolo, gente. Sempre se tira, tá? E ápices radiculares, mais ainda. Vocês vão escutar também a história de não, até 5 milímetros o organismo reabsorve. Não se peguem nisso, porque eu já vi muito neguinho achar isso, e aí ele começa a deixar 1 milímetro, depois 3 milímetros, depois 5 milímetros, depois 10 milímetros, depois a raiz toda, né? Então, nunca se deixa nada de raiz radicular, tá? Sempre se fraturar, tem que tirar. Olha lá, primeiro fazendo movimento apical, depois fazendo movimento vestíbulo palatino, né? Fazendo vestíbulo palatino, no caso, vestíbulo versão e língua versão, né, que é jogando o dente para a lingual. Depois eu como um dente anterior, fazendo o movimento de giroversão, que é só uma raiz, não tem problema nenhum. Depois a remoção da unidade dentária, tá? Importante a gente fazer sempre o toalete da cavidade, que é só a limpeza. E essa limpeza a gente faz com que lavagem com soro, depois eu vou curetar esse alvéolo. Uma coisa muito importante nesse toalete da cavidade, nas regiões onde tem estruturas nobres, eu tenho que ter muito cuidado com esse meu toalete da cavidade, tá? Se eu for tirar um molar superior que tem íntima relação com o seu maxilar, eu tirei aquele dente, mas não comunicou. Mas aí, na hora que eu fui curetar, minha cureta foi... Eu comuniquei, fiz essa comunicação por uma manobra desnecessária, tá? Então, se eu avalio lá na minha radiografia, né, fecho o meu diagnóstico, faço meu plano de tratamento, que aquele dente está em íntimo contato, que eu tenho que tomar cuidado, que pode gerar uma comunicação bucosinusal, então quando eu tiro o dente, eu já imagino, não vou botar nada aqui dentro, vou só lavar com soro, sutura e só, tá? A gente pode também, tem que passar sempre o dedinho para avaliar se não ficou nenhuma espícula, né? Uma espícula óssea, que se tiver ficado, a gente vai utilizar os alveolótonos e as limas para deixar isso bem plano, senão isso fica incomodando muito o paciente, quando ele passa a língua dói. E mais, a gente sempre tem, toda extração que a gente faz, a gente tem que imaginar que aquela área que eu remover aquela unidade dentária, ela vai ser tratada, ela vai ser reabilitada. Se ela vai ser reabilitada com implante, se vai ser reabilitada com prótese, com o que quer que seja, eu tenho que deixar preparado para isso.
Então, se o paciente tem 5 unidades dentárias superiores que tem que ser removidas, que não dá mais para salvar, ou por um quadro de pericoronária, ou um quadro de doença periodontal, um grau com mobilidade, qualquer coisa que o cáries extensa, que eu vá tirar, o paciente vai dar uma prótese total, se eu tirar aquelas unidades dentárias e deixar aquele alvéolo todo irregular, cheio de espícula, o paciente vai conseguir usar prótese. Ele vai ter que fazer primeiro uma cirurgia pré-protética para depois fazer a prótese. Então, tenham cuidado com isso. Se o paciente vai tirar um dente na região posterior, eu não tenho cuidado de preservar aquele alvéolo do paciente, e aí depois quando o paciente for colocar um implante, não vai ter osso, ele vai ter que fazer um enxerto para depois fazer o implante, porque eu não tive um cuidado na hora da remoção. Então, sempre preservação dos alvéolos quando for fazer os procedimentos, tá? Olha lá, fazendo toalete da cavidade. Se na minha radiografia, quando eu for fechar meu diagnóstico, na radiografia eu vejo uma lesão, eu tenho que curetar e remover essa lesão, tá? Não posso deixar. Ficou um pedacinho de espícula óssea lá, eu vou lá com o meu alveolótomo e estou tirando lá um pedacinho de osso desnecessário. Olha lá, com o meu alveolótomo ou com a minha lima para osso, deixando isso bem lisinho para não incomodar o paciente ou não comprometer o paciente na reabilitação posterior, tá? Técnica segunda, né, a utilização de alavancas, exatamente que você vai fazer a luxação daquele dente para o rompimento daquelas fibras, né, intraalveolares, e sempre lembrar que os movimentos é movimento de cunha ou alavanca. Sempre a alavanca eu tenho que imaginar que o ideal é ele ter um dente vizinho, para aquele dente servir de alavanca para eu conseguir remover, ou se não, eu vou confeccionar um ponto de apoio para eu conseguir fazer um movimento de cunha. Né? Com a minha brocazinha eu faço uma cunha lá, um ponto de apoio, quando eu conseguir entrar com a minha alavanca e remover essa unidade dentária. Os meus jogos de alavanca, né, lá na faculdade que nós temos, né, a gente tem esse jogo aqui superior, que é o jogo de alavanca Seldin, né, que a gente tem a Seldin reta e a Seldin bandeirinha esquerda e direita, e nós temos também no jogo, a gente tem uma alavanca reta head brink e 2 alavancas potes, também direita e esquerda. O uso da alavanca, sempre lembrar, gente, o maior cuidado de uso da alavanca, sempre, sempre, sempre. Quando eu for utilizar a alavanca, eu tenho que tomar cuidado na minha força excessiva. Eu não posso fazer muita força, porque se isso escapa, isso vai na bochecha, isso vai no palato, isso vai na língua, isso pode ir em outra unidade dentária, eu posso lacerar o tecido, eu posso causar uma comunicação, eu posso fazer um monte de coisa. Então, sempre... Estão vendo esse dedinho aqui, ó, segurando com a alavanca e esse dedinho aqui? Esse dedinho aqui é o dedo de apoio. Com esse dedinho aí, gente, não tem a possibilidade de vocês conseguirem dessa alavanca escapar e causar alguma lesão no paciente, tá? Aqui, utilizando uma alavanca Seldin bandeirinha, né, para fazer a remoção dessa raiz radicular, né, onde a alavanca, a bandeirinha, ela entra dentro do alvéolo, né, e você consegue fazer esse movimento. Né? Tanto ela quanto a pote é possível fazer esse movimento. São as alavancas principalmente para dentes superiores, né? A Seldin, a pote principalmente só para superior, porque se você utilizar fórceps em dente inferior, como é um osso mais compacto, você fizer uma força excessiva, ela quebra. A Seldin não, a Seldin ainda é mais resistente, você ainda pode usar em inferior, mas a pote não é indicado não, tá? Olha lá meu movimento lá, ó, com o dente adjacente, onde eu vou fazer o meu apoio, né? E sempre lembrar que esse apoio eu sempre vou tentar fazer no osso, tá? Muitas vezes esse dente pode servir ali, mas se eu fizer uma força só no dente, uma força excessiva naquele dente, eu posso fraturar o dente, eu posso quebrar a coroa do dente do lado, né? Então tenho que tomar cuidado para não causar nenhuma lesão nesse dente adjacente, gente. Não, se eu luxar ele, eu posso gerar algum problema maior nesse dente. Já teve casos até de o aluno foi tirar um dente e luxou tanto o vizinho que quando o paciente estava saindo, ele pegou o dente com a mão, o dente destruiu, né? E aí teve que reposicionar, fazer uma contenção, né? Então, cuidado com isso, tá? E a técnica terceira, que aí a gente já vai fazer osteotomia, ostectomia, odontosecção, que eu vou precisar fazer retalhos para isso, né? Eu sempre vou ter que fazer retalho, porque eu estou utilizando uma broca em uma alta rotação. Se aquela minha broca escapar e ficar pegando em gengiva, eu vou começar a lacerar a minha gengiva. Então, eu tenho que preservar ao máximo aquela gengiva. Eu não posso sair rasgando a minha gengiva, porque eu preciso coaptar os bordos. Então, sempre eu faço meus retalhos, tenho minhas formas de conveniência, deixo minha área livre para trabalhar e depois reposiciono o periósteo novamente, né? E para fazer esses retalhos, né? Rebater esses retalhos, eu vou precisar incisar. E essa incisão que a gente faz é exatamente com a lâmina de bisturi, normalmente uma lâmina número 15 ou uma lâmina 15C, que eu vou conectar no meu cabo de bisturi, tá? E essa conexão que eu faço,
eu nunca faço com as mãos nuas, né? Eu sempre vou fazer a utilização ou de um porta-agulha ou de uma pinça Kelly, curva ou reta, que eu vou pegar lá na pontativa, nas costas da pontativa da minha lâmina de bisturi e vou vir lá com o meu cabo, eu vou encaixar, nunca segurando a mão na lâmina de bisturi, tá? Tenham cuidado com isso. Se você segurar isso aí e se escapar, isso faz um corte bem profundo. Isso é muito afiado, gente. Essa lâmina é muito afiada. Então, tenham cuidado com isso, tá? Esses acidentes são muito chatos, até porque vocês, quando tem esses cortes aí, vocês passam muito tempo sem conseguir fazer absolutamente nada. E a empunhadura que você segura esse cabo de bisturi é como se você fosse escrever. O quanto mais próximo possível. Tenho sempre isso em mão, gente. Nós somos dentistas, a gente utiliza materiais, a gente precisa muito de habilidade manual. Vocês imaginem se vocês forem escrever uma carta, certo? Vocês pegarem a caneta aqui e vocês segurarem lá na pontinha da caneta, lá em cima, vocês conseguem entender que a letra de vocês não vai ser muito legal? Vocês não vão conseguir escrever. Vocês pegam onde? Bem pertinho da ponta da caneta. Por quê? Porque você vai ter mais destreza quanto a isso. E isso é a mesma coisa para a nossa profissão, seja as especialidades que você for fazer. Cirurgia, se você for fazer uma cirurgia, você segurar lá em cima no cabo do bisturi, você não vai ter precisão para isso. Então, você segura lá próximo à ponta ativa da lâmina de bisturi para você conseguir fazer a incisão correta, na profundidade correta, delimitando o que você precisa, tá? E depois que você for tirar esse cabo de bisturi, da mesma forma, né, que a gente chama que é desarmar, é armar e desarmar o cabo de bisturi, que você vai tirar também com o mesmo porta-agulha ou com a pinça Kelly curva ou reta que você armou, tá? Se você for querer tirar com a mão, a probabilidade de cortar ainda é maior ainda, porque é mais duro para tirar, tá bom? Então sempre tenham cuidado com isso, não usem as mãos nuas para fazer isso, tá? O retalho, sempre se lembrar que esse retalho, a incisão que eu faço, eu preciso ter uma vascularização, manter uma zona de vascularização, ou seja, sempre eu vou ter a base 2 vezes maior do que o ápice. Imagine uma pirâmide, né? Vocês conseguem entender uma pirâmide? A pirâmide, a base é maior do que a ponta. Vocês sempre que vocês forem fazer incisão, a base tem que ser maior do que o ápice, porque o suprimento sanguíneo vem daquela região. Se eu fizer ao contrário, vocês imaginem, não vai ter suprimento sanguíneo para chegar lá no ápice se eu fizer ao contrário, né? Então, sempre a base maior do que o ápice. Quando a gente estiver na clínica, eu vou explicar, eu vou mostrar aqui direitinho para vocês. Ser passível de reposicionamento, por isso que é importante eu sempre rebater o retalho, trabalho, depois reposiciono esse meu retalho. Lembrar que eu nunca na vida, na eternidade, eu faço incisões, no caso, relaxantes, no palato. Tá? No palato, eu só faço incisão intrasucular, no sulco das unidades dentárias. Professor, se eu tiver um canino bem na linha mediana, como é que eu vou fazer? Você vai rebater o retalho de pré-molar a pré-molar contralateral. Rebate todo o retalho do palato, rebate toda aquela gengiva do palato, faz o que você tem que fazer, tira o osso, odontodissecção, osteotomia, ostectomia, tira a unidade dentária, depois reposiciona de novo e sutura. O que eu não posso é pensar em fazer um relaxante no palato nunca, senão vocês vão lacerar, vai ser uma droga. Então, cuidado com isso. Tá? Nunca na vida esqueçam disso. Nunca faço retalho no meu palato, tá? Respeitar sempre as papilas interdentais. Eu nunca faço incisão na papila interdental, porque a contração tecidual vai fazer com que gere espaços negros, e no meio do dente, porque senão eu vou fazer a cicatrização tecidual, o processo cicatricial vai criar também as retrações gengivais. Então, não posso. Eu tenho que fugir dessas duas áreas. Então, eu faço normalmente no meio delas duas, puxando essa incisão sempre para o lado mesial ou distal, de forma que eu tenha a base maior do que o ápice, tá? E sempre repousar em tecidos sadios. Eu nunca faço, imagine que eu vou tirar um tumor, vamos dizer assim, uma lesão. Sempre a minha incisão vai ser em osso sadio, mais distante, eu rebato o tecido todo e depois eu vou reposicionar ela em tecido sadio. Se eu fizer ela onde tem osso que eu vou ter que tirar, esse tecido não vai ter onde ficar, né? E ele vai afundar, vai ter problema na contração tecidual e não vai ficar legal. Olha lá o que eu estava falando da base maior do que o ápice, ó, como se fosse uma pirâmide, né? O suprimento sanguíneo vem daqui, ó, certo? Se a base for maior do que o ápice, consequentemente,
essa parte aqui vai ser nutrida, né? Ó, esse ápicezinho aqui, quando eu reposicionar aqui, ele vai ser nutrido por esse sangue que vem aqui. Aqui, ó, na hora que eu reposiciono aqui, quem é que vai nutrir essa ponta aqui dessa incisão? Necrose. Se não tiver em suporte sanguíneo, né, vascularização para inervar essa região, vai necrosar. Então, sempre a base maior do que o ápice. Posso fazer também a incisão envelope, né, que é estender um pouco mais. Ó, eu vou tirar esse dente, mas eu fiz minha incisão intracelular, 2 dentes além, né, para eu poder tirar esse dente e fazer uma osteotomia aqui se necessário. No caso como esse, ó, fiz a intracelular e fiz um relaxante somente uma, né? Lembrando que eu fugi da minha papila e fugi do meu meio do dente, para fugir do espaço negro e da retração gengival, né? Então eu fiz aqui nessa região, puxando isso para mesial, exatamente para a gente ter uma vascularização, né? Um suprimento sanguíneo satisfatório nessa região da minha incisão, tá? Incisões, eu nunca faço incisões paralelas, tá? Duas, por exemplo, se eu fiz uma aqui, ficou muito para cá, isso aqui ficou muito para cá, vou fazer uma do lado, que nessa aqui, ó, nunca faço isso. Porque senão, quem é que vai nutrir esse pedaço do tecido aqui, ó? Não vai ter suprimento sanguíneo aqui, esse espaço aqui vai necrosar, simplesmente por falta de suprimento sanguíneo. Então, fiz errado, não faz uma do lado, por favor, tá? Isso aqui é os modelos, né, de fazendo as incisões. Vou dar uma corridinha aqui e falta um bocado de coisa. Os princípios para osteotomia, gente, sempre que eu for utilizar caneta e broca de autorrotação, vocês imaginem que aquela broca ali tá em mais de 1000 rotações por minuto, então é muito rápido. Se eu não irrigar aquilo ali, eu vou queimar meu osso. Se eu queimar meu osso, eu não tenho formação óssea, osteoblasto, osteoclade, tudo para o espaço. Então, sempre muita refrigeração. Sempre que eu vou usar broca de autorrotação em osso ou em dente, muita água, muito soro, tá? Na maxila, né, eu posso utilizar cinzéis, sob pressão manual, mandíbula, porque é um osso mais trabeculado, mas eu também não gosto de usar cinzel, tá? Na mandíbula, eu vou utilizar brocas de aço multilaminadas, e tem a função de a gente dar o acesso, né, para a cavidade cirúrgica, para a gente conseguir expandir aquela cavidade cirúrgica para conseguir remover as unidades dentárias. Isso aqui é uma broca troncocônica cirúrgica, né? Aqui é uma 701, e aqui é uma broca esférica de número 6, né? A gente tem as troncocônicas que a gente utiliza, 701, 702, 703. As brocas cirúrgicas a gente utiliza a 4, a 6 e a 8, né? A 8 é a mais robusta, é uma que eu gosto muito de utilizar. E aqui nós temos os cinzéis e os martelos, né, que eu não gosto, nem indico, nem deixo ninguém usar, porque eu acho que é uma coisa muito arcaica, você ficar batendo na maxila, na mandíbula do paciente, né, eu acho desnecessário isso aí. Sempre rebater bem meus retalhos para não deixar aquela broca ficar lacerando os tecidos. Ó, aqui, ó, rebati bem um retalho, está entrando com a brocazinha aqui, ó, foi feita um relaxante, né, na posição correta, entrando aqui para tirar o excesso de osso para conseguir remover a unidade dentária. Aqui um canino no palato, ó, rebatido todo o canino, ó, todo o tecido do palato, e aí, ó, foi exposto aqui a coroa do canino, e aqui como o canino estava numa posição muito ruim, foi feita uma perfuração para fazer esse tracionamento e trazer esse canino para o perímetro do arco, né? Hoje em dia eu não faço mais isso, eu prefiro muito mais colocar um botão. Foi o tempo que eu fazia perfurações para tracionamento, não gosto mais, tá? Mas era uma técnica muito utilizada, tem gente que utiliza hoje em dia. A técnica terceira, ela é muito utilizada, né, para dentes onde eu não consigo nem segurar com fórceps e nem utilizar a alavanca, porque eles estão totalmente inclusos, né? Então eu vou tirar o excesso de osso que está em cima da unidade dentária e vou confeccionar uma localização para eu conseguir posicionar a minha alavanca ou até uma apreensão com fórceps, né? Existe casos que você faz a osteotomia e aprende com fórceps, consegue remover a unidade dentária, mas você precisa gerar esse espaço com a broca cirúrgica, tá? Esse retalho, essa remoção do osso é gradativa, né? Vocês já chega, lembrando sempre que eu falei para vocês, o dente é nosso, o osso é do paciente, então só vou tirar a quantidade necessária de osso, não vou sair tirando o osso a bombom não, tá?
E eu vou criar aquele apoio, né, como a gente falou, para utilizar as alavancas para fazer a movimentação para a remoção das raízes quando fraturadas dentárias, né? Uma das desvantagens da técnica terceira é que essa remoção da porção cervical pode levar a um defeito ósseo, que é exatamente o que a gente falou um pouco no passado, que eu preciso sempre, qualquer procedimento que eu for fazer, imaginar na reabilitação. Seja uma reabilitação com prótese, seja uma reabilitação com implante, seja uma reabilitação com qualquer forma for. Eu preciso deixar preparado para isso e não fazer um desgaste excessivo, que se o paciente for reabilitar, ele tem que fazer um enxerto posterior por uma conduta minha que eu não tive um cuidado de preservação, tá? Aí, ó, fazendo a incisão relaxante, né? Rebatendo o retalho. Olha lá, ó. Rebatendo o retalho. A raiz como é que tá? Ó, rebatido o retalho. Exposto lá o dente, ó. E removido a unidade dentária. Sutura. Eu sempre vou fazer a sutura primeiro na relaxante. Sempre faço a sutura primeiro na relaxante. Essa relaxante é essa aqui, ó. Primeiro é essa aqui. Segunda é essa aqui. Depois eu venho para cá. Se eu fizer primeiro essa aqui, depois eu não consigo coaptar esses dois tecidos. Então, primeiro eu tenho que fazer antes. Primeiro na relaxante, tá? A técnica terceira também é utilizada muito para dentes que a gente não tem apoio, né? A vantagem é a preservação da faixa óssea na porção cervical e média do alvéolo, exatamente para favorecer no sentido da reabilitação posterior. Olha um dentinho que nem esse aí, tratado canal. Gente, tratado sem que vocês forem tirar um dente, sem coroa, tratado canal, que nem esse danado aí, isso vai dar um trabalho para danar, gente. Então já vão preparados, já vão com um bisturi, já vão com uma broca. Aí você não vai conseguir aprender com fósforo, você não vai ter apoio para alavanca, você vai ter que gerar isso. Então você vai lá, faz uma incisão, faz um relaxante, rebate esse retalho. Aí aqui o que é que eu fiz? Em vez de eu tirar esse osso todinho aqui, pensando na reabilitação posterior, foi o que eu fiz? Eu fiz com uma broquinha, eu fiz um desgaste, ó, lá no ápice. Quando eu fizer esse desgaste lá no ápice, é mesmo que eu vou vir com a alavanca e vou empurrar daqui para fora, ó. Entro lá com a minha célula de bandeirinha e empurro esse dente e removo essa raiz. Consequentemente, eu preservo essa tábua vestibular aqui para quando tiver uma formação óssea por segunda intenção nessa região, favorecer total na reabilitação posterior com o implante desse meu paciente. Se eu arrancasse essa tábua vestibular todinha aqui desse paciente, para remover essa raiz, depois o paciente tem que fazer enxerto para poder fazer o implante, tá? Então, tenham cuidado nessas preservações. Depois, sutura, primeiro a relaxante, depois na região do dente. As odontosecções, sempre que nós já falamos, irrigação contínua, né? Refrigeração contínua, muito soro, diminuir essa área da osteotomia e realizar frequentemente com brocas multilaminadas, ou troncocônicas ou esféricas, multilaminadas. As troncocônicas nós temos 701, 702, 703. As esféricas nós mais usamos, número 4, número 6 e número 8, tá? Odontosecção, onde eu vou cortar o dente em alguns pedaços, tá? Osteotomia eu vou desgastar o dente, osteotomia eu vou cortar o dente e odontosecção, ou cortar o osso, e odontosecção eu vou cortar o dente, tá? Aqui, principalmente quando há indicações, quando os dentes são divergentes, né? Tem uma característica de hipercimentose, uma série de fatores que vai favorecer isso aí para eu não desgastar muito o osso do paciente para prevenir a restabelecer a reabilitação posterior, tá? Dentes que nem esse que a gente viu no início, né, com raízes bem divergentes lá, ó. Se eu for querer tirar esse dente com fósforo colocando toda a força do mundo aí, a chance de eu arrancar o tuber, arrancar o processo alveolar e causar uma comunicação muito grande nesse paciente é enorme. Então, se eu venho lá, ó, faço uma secção, uma odontosecção, corto o dente de um lado, depois venho e tiro no outro, e deixo esse dente, um dente multiradicular em 3 dentes unirradiculares, ele sai super fácil. Olha aí, ó, cortando o dente. Outro dente que nem esse, ó, que eu não tenho espaço para chegar lá, ó, eu venho lá, ó, corto o dente em 2 e deixo um dente multiradicular e um dente uniradicular. Olha essas raízes divergentes aí, ó, sem um dente de apoio para utilizar a alavanca aí. Eu podia criar um ponto de alavanca e fazer uma força, mas as raízes estão divergentes. Se eu corto essa raiz no meio, ó, e venho com uma broquinha lá e secciono ela no meio, eu tornei essa raiz em dois dentes uniradicular. Posso vir até com fórceps lá, mas com a alavancazinha eu venho lá, faço uma forcinha. Ó, eu venho com fórceps lá, ó, e tiro, depois eu venho lá com fórceps e removo o outro ladinho lá. Permanece meu alvéolo, ó.
Aqui só basta fazer uma sutura em X que resolve a minha vida. Pronto. Ó. Caninos impactados na região do palato, olha lá a incisão que foi feita. Ó. Só intrasucular, rebate o retalho. Olha o retalho onde é que está rebatido. Ó. O retalho está rebatido aqui da região do pré-molar até pré-molar contralateral. E aqui eu tenho uma área de conveniência tranquila para trabalhar. Se eu faço uma incisão bem curtinha e fico mandando broca aqui, a chance de ficar pegando meus tecidos aqui é muito grande. Depois que eu for reposicionar, esse tecido do palato está todo lacerado. Olha lá, ó, ainda coloquei um fiozinho aqui para manter isso, para ele não ficar caindo e aqui atrapalhando. Depois fiz uma odontodissecção nesse dente e fui tirando, depois tirei a raiz lá. Sempre cuidado quando você fizer esses movimentos para você não causar nenhum trauma nos dentes rígidos, tá? Depois eu vou fazer minha sutura, né? Sempre iniciar pela ponta do retalho, né? Não, quando eu estiver dando o meu nó, eu não posso causar isquemia nas bordas do retalho, tá? Exatamente para favorecer no processo de cicatrização, né? Não pode estar sob tensão, exatamente essa força que eu faço, eu não posso deixar esse fio com muita tensão, tá? Só preciso deixar ali os tecidos coaptados estáveis, é o que eu preciso deixar. Tá? Que serve exatamente para causar uma retenção do coágulo, mas a principal função é a gente tentar coaptar os bordos. Essa sutura é realizada normalmente com 3 instrumentaizinhos, né, que é um porta-agulha, uma pinçazinha de Etrich, uma tesoura de Goldman Fox, né, uma tesoura de íris e um fio de sutura. O fio de sutura que a gente usa na faculdade, a gente usa tanto nylon quanto seda. Eu prefiro utilizar o seda porque o nylon é o melhor fio que tem, que ele é um fio monofilamentado e ele dá uma cicatrização melhor porque ele não acumula biofilme, né? Porém, como ele é muito fininho, ele fica sempre aquela pontinha que fica machucando a língua do paciente. O paciente passa 4, 5 dias te ligando, dizendo, rapaz, minha língua tá doendo para danar. Então, eu gosto muito de usar o seda e removo os pontinhos com 7 dias, não tem problema nenhum, não. A pontativa, né, do nossa porta-agulha tem essa pontativa aqui, que é uma pontativa mais comum, né, mas eu gosto muito de utilizar o porta-agulha com ponta de vidia. Né, o ponta de vidia é um material que você tem mais precisão, né, na empunhadura para segurar o fio, né, o fio não fica soltando, porque devido ao uso demais do porta-agulha, esse fio começa, você vai dar o nó, esse fio ele não consegue aprender. Então eu gosto muito de usar o porta-agulha com ponta de vidia. O modo de apreensão, né, sempre com 2 dedos, né, e um dedo lá na frente. Ó, eu nunca seguro com esses 2 primeiros dedos que nem aqui embaixo, porque senão não tem uma empunhadura correta para isso. Então, sempre esse dedo indicador aqui, ó, falando mesmo coisa da caneta, né, ele fica o mais próximo lá da pontativa para te dar uma precisão e uma visibilidade melhor de manipulação desse porta-agulha e do fio de sutura, da agulha do fio de sutura, né, para você passar nos tecidos. Como falamos lá, ó, a gente tem a sutura, quando a gente faz a relaxante, né, que eu reposiciono o tecido, eu vou fazer o quê? Primeiro a sutura do número 1, que é aqui na relaxante, depois eu suturo o 2, depois o 3, depois eu suturo o 4 lá em cima da minha relaxante. Se eu vier suturar primeiro o 2 ou o 3, eu não consigo coaptar essa pontinha aqui do 1, tá? Que é exatamente da minha incisão relaxante, que senão vai ficar incomodando, o paciente sente dor porque tem exposição óssea. No meu palato, quando eu rebato meu palato, eu vou fazer vários pontinhos simples, ou posso fazer também uma suspensória, né? Mas eu preciso deixar esse palato todo estável, não posso deixar esse tecido solto. Aqui, ó, eu fiz 7 suturas simples, ó, no meu palato, deixando ele em cada meia de cada dente, eu fiz uma suturazinha. Por isso que toda vez que eu vou fazer isso, vou rebater o retalho do palato, eu anestesio na região do palato e anestesio no fundo de sulco ou nas papilas desses dentes. Porque senão depois, todo que eu for fazer, o paciente vai sentir muita dor. Porque não tem nada anestesiado na região vestibular, tá? Então eu sempre tenho esse cuidado também. Olha lá, ó, minha suturazinha relaxante, coaptando, deixando o bordo bem estabilizado e depois eu faço mais superior. Suturas que nós temos, né? Nós utilizamos na clínica, normalmente, a sutura simples, que é só uma suturazinha. Outra sutura é a sutura em X ou em 8. E a sutura em U, que a sutura em U tem a horizontal e a vertical. Mas eu vou falar isso para vocês mais na frente. Mas eu vou demonstrar aqui, ó. Sutura simples, né? Eu passo de um lado, passo do outro, dou 2 voltas no porta-agulha, aperto, dou 2 voltas novamente, pego na pontinha e aperto e corto. Sutura simples. Que nem essa daqui, né? Que nem essas aqui que foram feitas. Sutura em 8.
é como se fossem duas simples sem dar um nó. Venho aqui, ó, se eu entro aqui, saio aqui, se eu dou um nó é assim, mas eu entro aqui, saio aqui, venho para cá, entro aqui, saio aqui e dou o nó aqui, aí é uma suturadinha em X ou em 8, tá? Que é o nosso carro-chefe na clínica. Normalmente, todos os nossos procedimentos, a gente faz uma sutura em X. Olha lá como é a sutura em X, ó. Entrei aqui, ó, depois saí lá, entrei na vestibular, saí lá pelo palato, depois eu vim lá para o outro lado, ó, entrei lá do outro lado e saí lá do outro lado e agora eu vou dar um X aqui. Sempre o nó na gengiva, eu nunca deixo o nó no meio do alvéolo, tá? Eu sempre trago esse meu nó para a região fora do alvéolo, tá? Para não ficar acumulando muito biofilme. A sutura em U, ó, olha aqui a diferença da sutura em U e sutura em X, ó. A cintura em U, eu entrei aqui e vim para cá. Se fosse em X, eu viria para o 4 e sairia no 3, né? A U, eu entro aqui, eu venho para 3 e saio para o 4 e dou um U. Isso aqui só mostra que eu não vou ter fio passando por cima do alvéolo, né? Ou seja, não vai acumular biofilme preso no biofilme preso no fio de sutura em cima do alvéolo, porque o fio que está no alvéolo, ele está por baixo, tá? Aqui, ó, eu entrei aqui no 1, não, eu entrei aqui no 1, vim para o 2, fui para o 3, fui para o 4 e dei um nó puxando o tecido aqui, que ficou tensionado aqui nessa região. Depois nós temos as suturas contínuas. As suturas contínuas são utilizadas principalmente quando você faz 3, 4 exodontias, né? Para você não ficar fazendo 4 suturas em U ou 8 suturas em X, você faz só uma contínua. Ela pode ser simples ou em cadeia ou cochoeiro, que nós chamamos de festonada, né? Que é exatamente, ó, eu faço um pontinho, tá? Aí eu dou um nó, como se fosse uma simples. Só que eu só corto uma parte do fio. Aí eu continuo, ó, venho para 3, venho para 4. Se fosse um 8, eu voltaria para cá, mas aí eu continuo, ó, 5, 6, aqui 7, 8, 9, 10. Aí chegar bem aqui, eu dou um nó. Com a alcinha que tem, eu dou um nó e aí fica exatamente assim, ó. Em vez de eu dar várias suturas interrompidas, eu dou uma sutura contínua. Sutura simples em 8. Ou sutura contínua, quer dizer, só que é uma sutura continuada, né? E eu vou dar um pontinho lá no final. Olha lá, ó, dou o primeiro ponto simples, depois eu continuo, ó. Venho para cá, venho para cá, venho para cá. Quando chegar bem aqui, ó, eu deixo esse fio aqui um pouquinho mais alto, né? E aí eu dou 2 nó no porta-agulha, seguro, puxo, depois dou 2 de novo, seguro, puxo, corto os 2 fios e aí eu não precisei fazer várias suturas interrompidas. A diferença da sutura simples para a sutura em cadeia, né, a contínua em cadeia ou festonada, como nós também chamamos, é porque você passa o fio por dentro, né? Eu venho aqui, dou a minha simples, quando eu vou dar a minha por 3 e por 4 lá, eu passo por dentro, ou seja, todos os meus pontinhos vão ficar todos pela vestibular, ó. Olha aqui, ó, dou a minha X, ou dou a minha simples, né? Aí dou o meu nó. Quando eu entro por 3 e por 4, o fio, esse fio aqui vai passar aqui por dentro, ó. Esse fio aqui, ó, vai passar aqui por dentro desse arquinho aqui do fio, e aí eu puxo tudo para cá, ó. Aí fica tudo na vestibular. Aí continuo, entro aqui, venho aqui, passo por dentro do fio, entro aqui, venho aqui, passo por dentro do fio, entro aqui, venho aqui. Quando chegar no momento, eu vou deixar uma pontinha, ó, uma borda do fio mais alta, 2 voltinhas em volta do porta-agulha, seguro, sutura. Depois corto os 2 fios e é contínua. Professor, qual a vantagem da simples para contínua? Simplesmente a simples, se ela quebrar, os pontos se saem todos. A contínua, se essa sutura, o paciente está comendo alguma coisa e tiver um corte bem aqui, ó, ela se permanece. Exatamente por causa dessas tensões que foram dadas aqui quando foi feita essa passagem do fio por baixo, tá? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, né? A aula dos princípios de cirurgia, né? A partir de agora vocês vão começar a ter um leque de aulas de cirurgia aí, né? Cada vez mais aprofundadas. Espero que tenha contribuído um pouco. Qualquer dúvida que meus amores tiverem, eu estou à disposição de vocês sempre. Pode falar comigo no WhatsApp, pode mandar e-mail. Eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida, tá bom?
Um beijo grande, fiquem com Deus. Qualquer coisa vocês me dão notícia. Um abraço.